começando de novo, tá? Quanto ao formulário que eu coloquei para vocês no AVA. Eu coloquei hoje no AVA para vocês um formulário, se não me falha a memória, ele está na pré-aula da unidade 3, da pré-aula, isso, pré-aula da unidade 3, pré-aula 1 da unidade 3, tá? E lá tem 10 questões. Essas 10 questões eu elaborei para vocês de uma forma muito similar à prova que vocês terão que fazer semana que vem. E ela está funcionando nos mesmos moldes. Qual é a diferença? Esse formulário que eu coloquei lá para vocês, ele vai ser encerrado na sexta-feira. Então, se não me falha a memória, sexta-feira, na hora do almoço, ele encerra para vocês. Então, você tem até sexta-feira para fazer. Tá? Os moldes desse formulário que eu coloquei é exatamente os mesmos moldes da prova que vocês farão. Então, são 10 questões, a gente chama de questões autocorrigíveis, tá? E todas elas são múltiplas escolhas. Então, tem lá, por exemplo, sei lá, vou chutar uma coisa aqui. O que é uma perspectiva cônica? Tá? Eu expliquei para vocês tudo que é uma perspectiva cônica. Né? Ou, por exemplo, aonde se utiliza uma perspectiva cônica? Só para usar um exemplo, tá, gente? Eu não estou falando que isso é uma das questões que tem lá, mas só para ficar claro para vocês como é que está feita a coisa lá. Então, são perguntas simples, diretas e objetivas. Por quê? Porque eu não tenho como colocar, por exemplo, uma questão igual a do ENAD para a parte de desenho técnico, por desenho técnico e aplicação. Então, assim, para algumas matérias a gente até consegue, mas para desenho técnico fica muito difícil a gente colocar isso. Por quê? Porque, teoricamente, o desenho é uma produção e não é um questionamento. Entendeu? Então, para eu elaborar uma questão padrão ENAD, a gente ficaria horas para elaborar questão por questão para você ter simplesmente uma alternativa de respostas. Então, eu coloquei perguntas mais simples, mais objetivas, tá? E, mais uma vez, tudo que está lá está 100% dentro do nosso material de aula que eu coloquei para vocês no AVA. Então, você vai lá, baixa os PDFs, né? Dos nossos slides de aula, que na verdade, se você parar para analisar e você olhar calmamente aqueles PDFs, você vai ver que eu montei aquilo como se fosse uma apostila. Então, aquilo lá é uma apostila passo a passo de todo o conceito teórico de desenho que você precisa ter. Então, você tem isso em mãos, a tua vida está resolvida. E esta prova será nos mesmos, esse questionário que eu acabei de passar para vocês, né, será nos mesmos moldes que a sua prova da semana que vem. Qual a diferença? Tá? A diferença é que este questionário eu deixei ele aberto para vocês até na sexta-feira, porque é na sexta-feira que eu preciso fazer o lançamento dos pontos para vocês. Tá? Uhum. E a sua prova ela vai durar 24 horas. Como assim 24 horas, professor? A coisa é simples. Na quarta-feira, às 7 horas, eu vou entrar com vocês aqui, como eu entrei agora. Tá? E aí, senhores, todos presentes? Ok? Alguma dúvida? Sim? Não? Ok, maravilha. Estou postando a aula de vocês. Eu vou postar o questionário lá para vocês e vocês terão de quarta-feira às 7 horas até o quinta-feira às 7 horas, que é quando vai encerrar. E este horário vai ser colocado pelo AVA, então eu não tenho controle sobre ele. Eu vou colocar lá 24 horas e ele vai rodar por 24 horas. Deu 24 horas, ele vai ser encerrado. Se você fez a prova, ótimo. Se você não fez, é zero. Todos entenderam isso, senhores? Por favor, me deem o feedback. Sim, professor, entendi. Entendemos, sim. Professor, deixa eu perguntar, você está tendo acesso aí ao WhatsApp? Tem uma galera aí que não está conseguindo entrar. Deixa eu abrir aqui e dar uma olhada. Só me dá um... O Zé está perguntando aqui, eu falei que está no AVA o link do senhor, na sessão 1, né, que está, né? Isso, está lá na aula 1 o nosso link, é só clicar lá, gente. Tá, vou falar aqui para a galera. Tá? E de qualquer forma também, na descrição do nosso grupo de desenho técnico, está lá o link também. Se ele clicar ali, ele também vai direto. O AVA mesmo, né, professor? Isso. Senhores, tudo tranquilo até aqui? Tranquilo. Anderley, uma pergunta. Qual foi a sessão e unidade que você colocou lá, a atividade de 1000 pontos? Se não me falha a memória, está na pré-aula da unidade 3. Tá, vou dar uma olhada aqui para confirmar. Essa turma é grande, né, professor? Professor. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Relacionado ao desafio nota máxima lá. Você sabe quanto tempo demora para poder computar os pontos?
não sei, senhores. A parte do desafio nota máxima eu não sei responder para vocês. Tá tranquilo, então. A semana inteira, começa na segunda, na sexta você fechou, na outra semana já tá computado. Pelo menos no meu tá assim. Ah, entendi. Bom, tá aí uma informação que eu não tinha. Então, aquilo que foi feito essa semana só será computado no início da próxima semana. É isso, Samuel? Pode ser isso, professor. Ou tipo, o senhor faz hoje o desafio, ele não aparece. Aí o senhor sai do AVA e dá um tempo e entra de novo, ele já pode ter computado. Ou ele computa no dia seguinte. Como eu tô fazendo, conforme eles estão liberando os estudos, né? O meu tá sendo assim. Depois que eu termino, aí eles liberam a pontuação. Ah, certo. Então, assim, se está acontecendo para você, penso que deve estar acontecendo da mesma forma para todo mundo, então. Tem um delay aí, no máximo, da virada da semana, por assim dizer. Acabou a data limite, fechou a data limite, aí eles fecham. Ah, certo. É porque é justamente isso, né? Todas as atividades têm prazo, né? Então, você tem os prazos e os tempos das atividades. Ele só vai computar isso após esses prazos, né? Sim. Professor, sessão 3 da unidade 1, que você tinha falado? Não, é a aula 1 da unidade 3. Na parte de pré. Aula 1 da unidade 3. Ah, entendi. Ah, tá aqui mesmo. Atividade diagnóstica. Não, é atividade diagnóstica? Não, né? Aula 1 da sessão. Não, tá como a avaliação continuada. Não tá aparecendo aqui. Rapaz, chegou uma mensagem aqui, o Claudimar tá no hospital. Tá meio zoado, ele falou. Ele mandou uma foto aqui no grupo, tá com o pé dele, parece um pãozinho, de tão inchado que tá. Coragem. Tá bebendo muito. Bom, eu não sei se é bebendo, né, gente? Todos nós sabemos que ele tem alguns problemas de saúde meio sérios. Bom, gente, de uma maneira geral, já temos boa parte do nosso público aqui. Senhores, a minha pergunta é, está claro para todo mundo a atividade lá, o que vai ser feito, como vai ser feito? Senhores? Para mim tá claro, né, professor? Que eu já fiz, né? Para você tá resolvido, não é que tá claro, você já tá resolvido, né? Ô, professor, poderia ter colocado 2 chances lá de responder, hein, professor? Não pode, gente, é sistema de prova. Eu não tô achando, não, essa atividade aí que você foi com você. Gente, dá uma olhada, porque aí, detalhe, senhores, isso é só no AVA, hein? Tá? Eu não peça para mim, professor, me manda isso de outra forma, esquece, não tem como, é no seu acesso ao AVA. Pessoal, tá antes da web aula, na unidade 3, antes da web aula. Isso, não, abriu a unidade 3 ali, unidade 3.1 já é a primeira sessão, lá. Unidade 3, sessão... Ah, acabou de abrir aqui a avaliação contínua. Legal. Mas eu tô falando, gente, é a unidade 3, Sim, é que eu tinha abrido a unidade 3, mas não tinha aparecido, não tinha carregado, não. Tá tranquilo, professor. Professor. Então aí já é problema de internet. Oi. Acabei de entrar na aula, Rodolfo. Você poderia dar uma explicação? Acho que você estava falando dessa atividade de 10 questões aí. Eu não entendi, acabei de entrar. Tá legal. Então, gente, vamos lá. Uma recapitulada rápida para a gente passar a régua no assunto. A situação é a seguinte, hoje eu postei para vocês lá no AVA, tá? Na unidade 3, aula 1, um questionário com 10 questões. Como são essas 10 questões? São questões teóricas relativas a desenho, tá? O que é tipo de linha, quais linhas eu uso para quê, o que é perspectiva, enfim, apenas conceito teórico. Por quê? Como deveria ser a avaliação de vocês? Se estivéssemos numa sala de aula na faculdade, cada qual com o seu computador, obviamente vocês produziriam um desenho para mim, tá? Com todas as informações que nós tivemos até aqui. Tá? Só que como nós não estamos lá, e eu não tenho como avaliar isso e pedir para você subir isso pelo AVA, por quê? Porque essa avaliação de vocês, como nós estamos fazendo online, ela tem que ser tudo feito pelo AVA. Então eu fiz o quê? 10 questões teóricas. O X da questão é, aquela avaliação de sala de aula, tá? Eu tenho até sexta-feira para acreditar os pontos de avaliação de sala de aula para vocês. Como nós não estamos tendo sala de aula e eu não tenho controle de frequência de vocês aqui, porque eu sei que tem 20 pessoas aqui, mas eu não consigo ver individualmente quem são as 20. Eu tenho que entrar aqui uma por uma para olhar.
Então, qual foi a decisão da coordenação? Todos os professores, sem exceção, fazer um trabalho, tá, com 10 questões. Tá? E qual é o grande diferencial? Exatamente nos moldes da prova, tá, que vocês farão na semana que vem. Ou seja, você só tem o direito de responder uma questão uma vez. Respondeu, acabou. Tá? Então, você tem até sexta-feira agora, na parte da manhã, para finalizar esse relatório para mim. Esse questionário para mim. São 10 questões e todas elas múltipla escolha. Quando você escolheu sua questão lá, você deu salvar e enviar, acabou. Então, assim, até sexta-feira, na hora do almoço, vocês conseguem fazer isso. Eu sugiro que vocês façam antes para que vocês não tenham problema. Senhores, por que 10 questões? Porque a avaliação na sala de aula, a avaliação do normal que nós temos na sala de aula, ela vale 1.000 pontos. Se ela vale 1.000 pontos, tá? Qual é o X da questão? Se eu tenho 10 questões, cada questão vale 100 pontos. Então, vamos entender que você acertou, sei lá, 6 questões. Você ganhou 600 pontos. Vamos entender que você acertou as 10. Você ganha 1.000 pontos. Agora, senhores, 100% das questões, tá? Sem sombra de dúvida, está no nosso material de aula. Então, se você entrou lá no AVA e baixou nossos PDFs, você tem todo o material na tua mão. Margem de erro zero. Obviamente, é só prestar atenção no que você está fazendo. Agora, lógico, se você for fazendo na orelhada, não, isso eu sei, sem se atentar, obviamente você pode errar alguma coisa. E isso aí, a sua pontuação começa a diminuir. Ô, professor, mas cai na hora, mostra se está certo ou errado, ou nós não vai saber? O Samuel já fez. Ô, Samuel, te dá a resposta na hora? Não, professor, dá só lá, vale 10, né? Vamos dizer assim, vale 10. Vai mostrar lá só a quantidade de quanto acertou. 2, 3, 4, 5, 6, 8, ou as 10. Não mostra. Entendi. Não mostra individual, né? Não mostra individual, não. Não mostra que não quer calar. Você tirou print aí, Samuel? Oi? Tirou print? Eu tenho o print da minha nota aqui, eu tirei. Não, das questões. Não, eu já senti a malandragem no ar. Mas, ô, senhores, quanto à malandragem no ar, aí tem uma coisinha que o AVA faz naturalmente. Vamos entender o seguinte, 2 de vocês abriram agora o questionário, neste momento. Aqui é letra C para um, é letra B por outro, que é letra E por outro, tá? Ele embarca as questões. Então, não dá para fazer um relatório, olha, é A, B, C, D. Esquece, isso não existe. Não, professor, mas aí, por isso que estudamos engenharia, né? Tem a técnica, entendeu? Tem que tirar print da resposta, não da letra. Professor. Nós já é rato do Braille, já, professor. Ô, senhor, vocês até me deixam sem graça assim, pô, pelo amor de Deus. Eles falam isso na aula gravada, que vergonha. Pessoal, depois o Alvin vai ver essa aula aqui, ó, ferrou. Nada aquele cara lá. Você acha que ele vai ficar vendo todas as aulas? Bom, senhores, uma coisa é fato. Esporadicamente tem gente assistindo as nossas aulas. Tá? Sim. Mas tranquilo. Gente, vamos lá. Peraí, chegou uma mensagem aqui. Boa noite. Fiz questão e a 9 é a única que não bateu na resposta das perguntas. Bom, isso aqui já é outra turma, é outra aula. Porque eu estou com 4 turmas diferentes, então eu tenho que fazer a mesma coisa para as 4 turmas. Senhores, tá? Todos entenderam como vai funcionar? Então, lembrando, semana que vem, na quarta-feira, eu vou entrar com vocês aqui às 7 horas, 7h10 no máximo. Todo mundo está aqui? Tá? Alguma dúvida? Não, professor, tá tudo ok. Ótimo, eu vou liberar a aula e acabou. Eu não vou ficar aqui plantado na frente do computador. É um procedimento de prova. Só que como é uma prova online, você não vai me perguntar, porque eu não tenho como te responder, tá? Então, você vai ter o acesso à sua memória e ao seu material de, digamos assim, de consulta, tá? Então, será uma prova nos mesmos moldes desse questionário que está aí para vocês e eu desejo boa sorte a todos. Lembrando que este material que deixei para vocês, vocês têm até sexta-feira para fazer. A prova serão 24 horas. Então, na quarta-feira, às 7 da noite, eu libero. Na quinta-feira, às 7 horas da noite, o sistema fecha. Se você fez, ótimo. Se você não fez, ótimo do mesmo jeito. Nota 0. Ficou claro para todo mundo? Me deem um feedback aí, por favor. Sim, professor, claro. Não tá claro, professor. Não tá jóia. Beleza. Senhores, a minha pergunta é simples. Hoje, teoricamente, a gente continuaria fazendo um desenho similar ao que a gente fez na nossa última aula, que era como se fosse o nosso trabalho em classe. Tá?
A menos que vocês queiram tirar alguma dúvida sobre essa parte teórica do que vai cair na prova da semana que vem. Aí eu deixo a critério de vocês. Faça uma revisão aí, pode ser, professor? Tá? Me deem um feedback no geral aí, senhores. Entraremos no AutoCAD para desenhar ou vamos retomar nosso material lá e eu vou discutindo isso com vocês rapidinho? Retomar o material. Retoma o material aí, professor. Professor, porque tem ainda alguns que tem um pouco de a nota para nós. Tá legal, gente. Então, eu estou abrindo aqui a nossa aula de desenho técnico. Tá? Estou abrindo aqui. Já vamos compartilhar a minha área de trabalho com vocês. Todos estão vendo a minha área de trabalho aí? Com certeza. Sim, professor. Não está vendo a bagunça que é a minha área de trabalho, né? Mas vamos lá. É igual a nossa. Algumas coisas não são diferentes, né? Eu tô revisando 38 de instrução técnica. Quantas? 38. Ah, legal. É rapidinho. Em 6 meses você faz tudo. Senhores, vamos lá. Gente, em linhas gerais, o que é um desenho técnico? Tá? O desenho técnico é uma linguagem internacional com clareza e precisão, para que não gere duplas interpretações. Tá? Então, em linhas gerais, a gente pode definir o desenho desta forma. Tá? Assim, de uma maneira geral, uma das melhores formas que nós temos. Tá? Ô, senhor, me perdoe, tá com o fundo do Senai aqui. Vocês querem que eu troque para Anhanguera? Espera aí que eu já troco já. Tem problema não, professor. Problema não, professor. Dá só um segundinho aqui, porque... Se não for também te atrapalhar, né? Por causa da faculdade. Na verdade é o seguinte, pronto, resolvido. Na verdade é o seguinte, senhores, como vocês sabem, eu dou aulas técnicas no Senai, então muitas vezes eu faço uma aula extremamente bem elaborada, tá? Uma aula muito completa, e eu uso nas duas escolas. Eu só mudo o fundo, como você acabou de ver que eu mudei aqui, então só para não ter problema. Então, às vezes, eu me esqueço de onde eu estou. Tá? Então, me perdoem por isso, mas já está aqui. Gente, assim, falando em desenho, tá? Em linhas gerais, tá? O desenho, ele acompanha o mundo desde que o mundo é mundo, e ele serve para passar ideias para nós. Tá? Então, tá aqui 2 desenhos artísticos de uma condição geral. Só que o nosso mundo é um mundo do desenho técnico. Então, esse slide que eu coloquei aqui, ó, esse que vocês estão vendo agora, é um slide que eu gosto muito dele. Por quê? Vou até ampliar aqui. Porque se você parar para analisar, senhores, se você olhar aqui do lado direito, tá, na parte de cima, aqui onde tem esse, podemos dizer, carro de corrida ou alguma coisa similar a isso, tá? Você vai ver que ele é o quê? Ele é um esboço de projeto. Então, ele é um croquis muito bem elaborado, com detalhes, só que ele é um foco muito mais estético. Ou seja, eu não tenho dimensões aqui, ele me passa a ideia do que eu quero produzir, mas ele não me diz detalhes. Tá? Se você olhar no desenho do Fucão aqui do lado de baixo, à esquerda embaixo, você vai ver que também é um desenho muito bem elaborado, só que isso aqui é o quê? Ele é um desenho artístico. E se você olhar aqui em cima do lado esquerdo, tá? Você vai ver que este desenho do Fusca que nós temos aqui já é um desenho técnico. Então, aonde entra a diferença? Ou seja, nós utilizamos o desenho de todas as formas para que ele nos passem ideias e informações. Só que, no caso da direita aqui de cima, você vai ver que isso aqui é um esboço de projeto. No caso do desenho do Fusca aqui embaixo, você vai ver que esse desenho aqui é o quê? Ele vai te passar a visão geral do que eu quero que você enxergue. E quando você olha o desenho técnico, você vai ver que ele já não te passa tantas as sensações como o desenho de baixo aqui passa. Por um outro lado, ele te traz informações precisas e exatas daquilo que você precisa. Tá? Então, de uma maneira geral, nós temos sempre uma mescla entre desenhos artísticos e desenho técnico. No nosso foco, como somos áreas de engenharia, normalmente trabalharemos com ou rascunhos ou esquetes de projeto, como é o lado direito aqui, tá? E o desenho técnico efetivo, como está no lado esquerdo. Normalmente não trabalharemos com esse tipo de desenho. Eu não disse que não utilizaremos, eu disse que normalmente não utilizaremos. Por quê? Porque este desenho aqui, ele é um desenho muito mais visual, é uma impressão geral daquilo que a gente vai fazer. Aqui, ó, é o projeto do que eu quero construir. E aqui, ó, é as informações técnicas de como construir o que eu quero. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, vamos lá.
Senhores, desenho técnico e desenho artístico. O desenho técnico, ele transmite o quê? Ele transmite a exatidão das características, ou seja, ele é o nosso mundo da engenharia, o nosso mundo quadradinho. O que eu quero dizer com o nosso mundo quadradinho? Se este negócio aqui é um furo, ele está te dizendo que é um furo na medida que é, onde tem que ser e como tem que ser. O desenho artístico, ele te passa o quê? Ele te passa uma ideia, ele te passa uma sensação. Então, a ideia, a sensação são informações, mas não são informações construtivas. São informações que te trazem a sensação do que você vai ver. Tá? Essa é a diferença fundamental entre aquilo que a gente tem de desenho técnico e desenho artístico. E quando a gente fala de desenho técnico, o desenho técnico também se subdivide em outras áreas. Tá? Vale lembrar isso assim, de uma forma muito clara. Tá? Hoje, obviamente, existem muitas maneiras que nós temos de representar tecnicamente um objeto. Tá? E assim, de uma maneira geral, tá? Nós temos muitas técnicas, inclusive, dentro do próprio desenho técnico. A exemplo disso, a perspectiva. Se a gente olhar no nosso desenho anterior, você vai ver que esta sensação aqui, ó, esta imagem do Fusca desenhada aqui, por mais interessante que seja, mas ele fez basicamente uma lógica de perspectiva. Só que este padrão de desenho, ele normalmente não é usado na engenharia. Ele é usado em quê? Na arquitetura, onde eu passo mais sensações. Tá? Uhum. É técnico? Sem sombra de dúvida que é técnico, tá? Só que este desenho aqui, ó, é um desenho artístico com cunho técnico. Ainda assim, ele não se torna um desenho técnico. Por quê? Porque o desenho técnico nos passa a exatidão das características. E num desenho como este que eu acabei de mostrar para vocês, eu não tenho a exatidão das características. Eu tenho uma sensação geral de como vai ser aquilo que nós estamos tentando fazer. Ok? Dando sequência aqui. Gente, o desenho técnico, quando a gente olha para o desenho técnico, tá? Como eu disse para vocês, o desenho técnico ele já se subdivide. Tá? Quando a gente fala em desenho técnico, de uma maneira geral, nós estamos entrando no quê? Nos aspectos geométricos da coisa. Tá? Mais uma vez, estamos falando de desenho focado na nossa área de engenharia, senhores. Tá? Pai, tem mais mensagem chegando aqui. O que é? Não consigo ver. Só consigo ver agora o pessoal do desenho. Então, todos os outros vão ficar para depois. Estou em um. Senhores, quando a gente fala do desenho técnico em si, nós estamos falando dos aspectos geométricos. Por quê? Porque isso é o fundamento do nosso desenho. Todo o nosso desenho ele é baseado em geometria. E quando a gente analisa o desenho, tá, geométrico por natureza, ele se subdivide em outras duas partes, que é o desenho projetivo e o desenho não projetivo. E mesmo assim, eles continuam, nos dois casos, sendo desenhos geométricos. Só que aí a coisa começa a ficar interessante. Por quê? O desenho técnico projetivo, como esta imagem que eu acabei de falar para vocês, ele é muito claro. Eu consigo fazer peças a partir dele. Por quê? Porque eu vou criando projeções das vistas, dos detalhes que eu quero, e nestas projeções eu vou colocando as informações pertinentes. Qual o tipo de acabamento, qual o material, quais as dimensões, quais as formas. Tá? Então eu acrescento informações e dimensões de forma que este desenho me permite reproduzir essa peça indiferente ao lugar do mundo que eu estiver. Tá? Quando a gente fala de um desenho não projetivo, ele continua sendo um desenho geométrico, senhores. Só que é impossível você produzir um desenho não projetivo. Por exemplo, dê uma olhada nisso aqui que eu estou passando agora, nessa informação. Isso aqui é um fluxograma. Todas as figuras que nós colocamos aqui, senhores, são figuras geométricas. Vocês concordam comigo? Gente? Sim, professor. Sim, professor. Só que vocês concordam comigo que isso aqui é um desenho geométrico, mas isso aqui não é um desenho projetivo, porque é impossível construir isso aqui numa oficina. Vocês concordam comigo? Sim. Isso aí ele é de representação. Então, mesmo o desenho técnico, né, a gente subdivide ele na parte de desenho geométrico, e mesmo a parte de desenho geométrico, uma parte dela não nos é, que nós não utilizamos, nós utilizamos, mas ele não é aquilo que a gente chama de desenho construtivo, tá? Ele é simplesmente um desenho, tá, que ele serve para passar informações, mas ele não serve para construir produtos.
Então, esta é a divisão simples e clara sobre desenho projetivo e desenho não projetivo. Tá? Para que serve um desenho projetivo? Para que eu possa construir alguma coisa. Para que serve um desenho não projetivo? Para que eu passe informações. Porém, estas informações não são características da construção de um componente. Tranquilo, gente? Senhores? Tranquilo. Então tá bom. Só uma revisão geral. Dá para repetir aí, professor? Se possível. Não entendi, filho. Da parte do desenho projetivo para construir alguma para construir peças, produtos. Tá? O não projetivo ele serve para passar informações, tá? Informações esquematizadas, tá? Mas ele serve para passar informações, porém não para produzir produtos ou componentes. Tranquilo, professor. Então tá bom. Gente, material do desenho técnico. Senhores, hoje, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, 99% das empresas do mundo trabalham com aquilo que a gente chama do critério eletrônico, a pancheta eletrônica ou o bom e velho AutoCAD, ou um dos muitos softwares de desenho que a gente tem por aí. Só que o sistema que a gente usa hoje no AutoCAD é o mesmo sistema padronizado para desenho. Por quê? Uma das coisas que nós precisamos ter com muita clareza, e muitas vezes as pessoas não entendem, é o seguinte: AutoCAD não é desenho. AutoCAD é ferramenta para produzir desenho. Como assim, professor? AutoCAD é o quê? AutoCAD é o papel, é a caneta, é o lápis, é a borracha e a sua régua. Ou seja, são as ferramentas para produzir o desenho. O desenho é o que você faz. Então, quando a gente fala em AutoCAD, o AutoCAD é só uma ferramenta, tá? Mas ele segue o mesmo sistema padronizado que nós utilizávamos quando a gente fazia tudo isso em papel, tá? Então, é muito importante nós conhecermos o material utilizado em desenho. Os básicos que nós temos é papel, lápis, borracha e régua. Obviamente, quando a gente fala de régua aqui, a gente está falando de muitos tipos de régua. Quando a gente fala de lápis, obviamente eu estou falando de muitos tipos de lápis, inclusive os compassos, tá? Que me permitem fazer os círculos perfeitos, tá? Borracha é borracha mesmo, e o papel são os vários tamanhos padronizados da folha de desenho que nós temos. E isso a gente vai passar para vocês, né? Já está tudo aqui, passo a passo. Vamos lá. Papel, tá? O formato do papel é o A0, tá? E do A0 se derivam todas as outras. Por que o A0... Putz, eu falei isso aqui para vocês na folha A. Olha o erro aqui. Eu falei isso para vocês na semana passada e não salvei a correção que eu tinha feito. A. Salvo já para não ter erro. Senhores, a folha de referência em desenho técnico é a folha A0. Por quê? Porque ela equivale a 1 metro quadrado. Então, ela foi dividida nessas dimensões. Por quê? Porque exatamente a partir dela eu tenho todas as outras folhas. Então, qual é a minha folha referência de desenho? Folha A0. Por que A0? Todas as outras partes do A0. Esse desenho aqui é muito fácil. Por quê? Se eu pegar uma folha A0, que é essa medida maior aqui, e dobrar no meio, eu tenho duas folhas A1. Se eu pegar uma folha 1 e dobrar ela no meio, ó, aqui, ó, eu vou ter duas folhas A2. Se eu pegar uma folha A2 e dobrar no meio, eu vou ter duas folhas A3. E se eu pegar uma folha A3 e dobrar no meio, eu vou ter as folhas A4. Tá? Obviamente, se eu dobrar no meio a folha A4, eu terei a folha A5, mas são desenhos muito difíceis de trabalhar. De uma maneira geral, nós trabalhamos entre A0, tá? Não, perdão. De uma maneira geral, nós trabalhamos entre o A0 e o A4. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Senhores? Então tá bom. Aí tem outros esquemas para poder dobrar também, mas não é pertinente agora. Né? Oi? Aí tem outros esquemas para dobrar o desenho técnico, mas... Você está falando sobre dobrar para guardar, certo? Isso, realmente. Não. Essa parte a gente vê depois. Depois eu explico ela para vocês. Por enquanto, eu só estou falando do tamanho da folha. Ou seja, o A0 é o tamanho total. Quando eu dobrar o A0 no meio, eu tenho A1. Quando eu pegar A1 e dobrar no meio, eu tenho A2. Quando eu pegar A2 e dobrar no meio, eu tenho A3. Quando eu falo dobrar, senhores, eu cortar ela no meio. Quando eu cortar ela no meio, eu tenho exatamente o tamanho da folha do formato seguinte. É isso que eu quis dizer para vocês. Sim.
Tranquilo, gente? Tranks? Então, senhores, qual é a folha referência padrão de desenho técnico? Fala para mim. A0. A0 e A4. A0. A gente chega na A4, mas a folha padrão referência é A0. Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor. Então tá bom. Gente, uma coisa que nós precisamos entender, tá? Toda folha ela tem que ter um critério margeado. O que é um critério margeado? Eu tenho o tamanho total da folha e eu tenho as margens que o desenho me permite trabalhar. Essas margens também são padronizadas. E elas estão padronizadas dentro da nossa ABNT. Obviamente, eu também tenho normas internacionais. Dentro da ABNT, tá? Folhas A0 e A1, as margens, tá? As margens à direita, acima e abaixo, são 10 milímetros e a margem à esquerda, 25. Dentro da ABNT, todas as margens à esquerda, que é onde eu usava para guardar classicamente esse desenho, numa pasta de desenho, são 25 milímetros. As folhas de A2 para frente, A2, A3, A4, A5, se não me falha a memória, A5 também, as margens, neste caso, se tornam 7 milímetros. A0 e A1, 10 milímetros. Acima de A2, 7 milímetros. Ok? Isso é padronizado pela norma ABNT. Gente, a parte de lápis. De uma maneira geral, existe uma quantidade absurda de lápis que nós usamos. Só que para desenho técnico, de uma maneira geral, a gente fica exatamente aqui no meio. Ó. O bom e velho lápis HB. Por que HB? HB, se você fizer um traço mais leve, ele vai fazer um traço mais fino e mais claro. Se você der uma forçadinha, ele vai fazer um traço mais escuro e mais grosso. Claro que eu tenho todos esses tipos de grafite aqui. Desde os grafites H, que são extremamente duros, até os grafites B, que são extremamente moles. A gente fica no HB, por quê? Porque ele é exatamente o meio do caminho. Então, de uma maneira geral, são esses os grafites que nós utilizamos e os tipos de lápis que nós utilizamos para desenho. Mais uma vez, isso em pancheta, tá, gente? No AutoCAD, a gente vai fazer como? A gente vai trabalhar por outros critérios. A gente vai ver daqui a pouco. Ok? Outra coisa, senhores. O lápis, tá? Ele é característico pela dureza do grafite. Só que há muitos anos nós não trabalhamos mais com lápis para desenho. A gente usa o quê? Lapiseiras. E a mais usada de todas elas é a lapiseira 05, porque é aquela lapiseira que se padronizou no mercado. Ok? Não que nós utilizemos só a 05, mas de uma maneira geral se padronizou as lapiseiras. Oi. Se eu não me engano, se eu estou percebendo, o áudio está muito baixo, quase o retorno não está chegando no meu áudio aqui. Você tá com fone de ouvido ou sem fone de ouvido? Tanto faz, a minha vai estar na mesma altura. A minha aqui tá normal também, ô professor. Meu tá normal, mas tipo assim, se eu tiro o fone de ouvido, fica muito baixo. Aí eu uso o fone de ouvido. Senhores, gente, me responde uma coisa. O volume, todo mundo aí tá vendo a minha tela, certo? Sim. Então eu cheguei aqui no alto-falante, tá? O meu alto-falante está em 49, tá, gente? Por acaso não está baixo porque o volume do seu alto-falante não está baixo? Dá uma confirmada aí, vê se não é isso. Eu aconselho usar se tiver condições, colocar um fone, porque fica bem melhor para escutar. Sim, eu também aconselho isso. Tá, gente, eu estou usando o fone aqui e tá tranquilo. De qualquer forma, gente, é aquele negócio. Esse recurso, às vezes você não tem um fone à mão, aí você precisa ouvir. Então, assim, a recomendação é aumente um pouquinho o volume aí, no caso dos alto-falantes do seu computador. Vamos ver se isso aí melhora. Tá? É o Giovanni que perguntou, é isso mesmo? Acho que ele não escutou. Tranquilo. Bom, gente, dando sequência aqui. Para a opinião de todos aí, tá? Ô, Giovanni, você aumentou o volume? Tudo ok, professor. Eu coloquei o fone de ouvido aqui agora, tá? Sossegado. Continua a aula aí. Perfeito. Bom, gente, como eu disse para vocês, lapiseiras de uma maneira geral. Só tem uma coisa, classicamente, cada lapiseira, cada espessura de grafite tinha uma cor. E isso, tá, foi utilizado na normatização daquilo que a gente usa no AutoCAD.
É por isso que quando a gente viu no AutoCAD, a gente já viu isso, eu só estou retomando com vocês, vocês vão ver o seguinte, quando nós tivermos lá uma espessura de linha, você vai ver que associado a uma espessura de linha tem uma cor. Da onde vem essa cor? Essa cor vem da cor que a lapiseira tinha, tá? Ou a pena de desenho tinha, de acordo com a espessura dela. Então isso se padronizou e é o que a gente usa hoje, inclusive no AutoCAD. Ok? Senhores, legal, isso daí eu não sabia não. Oi? Isso daí eu não sabia não. Toda caneta de desenho, né, as penas de desenho, a tampinha de trás dela, ou a caneta inteira era desta cor específica, ou a tampinha atrás dela tinha essa cor específica. E são essas cores que são as cores padronizadas que nós usamos hoje de acordo com a espessura das linhas. Tá? Uhum. Então, assim, não agrega muita coisa, mas é conhecimento que, de repente, vale a pena ter para alguma discussão algum dia. Sim. Senhor, se você estiver trabalhando com desenho em papel, que dificilmente você vai fazer, mas se você estiver fazendo, obviamente nós precisaremos de borracha para apagar as linhas. Uma coisa que eu recomendo para vocês é o seguinte, as borrachas plásticas são muito melhores do que as borrachas naturais. Tá? Essa verdinha aqui é clássica, né? Todo mundo usou essa borracha aqui na escola algum dia. Tá? Essa verdinha de borracha natural aqui. Eu recomendo para vocês uma dessas três aqui. Obviamente, isso aqui eu copiei na internet, coloquei aqui, então até aparece marca, né? Mas assim, as borrachas plásticas são melhores. Por quê? As borrachas naturais tendem a borrar o desenho, as borrachas plásticas não. Ok? Entrando para a parte de réguas, gente. Tá? Régua, eu tenho a nossa régua que é padrão e tem os escalímetros. Os escalímetros nós utilizamos para quê? Para trabalhar com escala, ou ampliação ou redução. De uma maneira geral, o escalímetro ele tem 3 escalas de ampliação e 3 escalas de redução. Ok? Mas assim, eu tenho escalímetros de várias escalas de ampliação e escalímetros de várias escalas de redução. Mais uma vez, na mecânica como um todo, nós utilizamos muito pouco isso hoje. Isso ainda é muito utilizado pelo pessoal da arquitetura e pelo pessoal da engenharia civil. Eles ainda usam muito isso. Nós da mecânica já usamos muito menos, tá? Porque nós trabalhamos com o dado técnico, não com a referência do desenho. Tá? Outro tipo de régua muito particular que nós utilizamos são os esquadros. Os esquadros padrões que nós trabalhamos, tá? São os esquadros 45, 30, 60. Tá? Só que existem também outros esquadros. Esses dois são os esquadros referenciais que a gente tem. E aqui eu já coloquei uma vista aqui para facilitar para vocês, caso alguém precise, em algum momento, trabalhar com isso, que de acordo com a montagem dos esquadros, você consegue montar um sistema de 15 em 15 graus. Tá? Ou seja, o esquadro de 30 com 45 aqui, 45 menos 30, 15. E assim, com essas montagens, você chega até 90 graus. Professor, eu consigo trabalhar com outros graus? Consegue, só que para tanto você vai precisar de outros esquadros, tá? Que aí já são esquadros especiais, não é o que a gente chama de padrão. Gente, tá? Para finalizar, a régua T, tá? Ou régua paralela. Na verdade, quando eu comecei a desenhar, nós usávamos régua T. Tá? Muito pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar em empresas onde nós tínhamos pranchetas similares a essa aqui, que eu já tinha as réguas paralelas, então a régua T já caiu em desuso. Isso aqui, ó, que eu estou mostrando do lado direito aqui, eu estou passando mal, isso aqui é uma prancheta que a gente chama de prancheta, como é que fala, que você leva para qualquer lugar? Portátil, tá? E esta grandona aqui é o que nós utilizávamos em empresa, porque ela é uma mesa grande de desenho e nela é colocado esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo aqui, ele tem o nome de tecnígrafo, tá? E o que tem nele? Ele é um braço articulado, aonde aqui no meio eu tenho um esquadro. Então eu consigo movimentar para qualquer lugar e ainda assim girar isso aqui para fazer um ângulo que eu quiser. Então, de acordo com o que eu vou girando aqui, eu vou produzindo o ângulo que eu quiser. Essa parte aqui, na verdade, é como se fosse um transferidor de grau, por assim dizer. Senhores, até aqui tudo tranquilo? Sim. Gente? Tranquilo. Tá, joia. Tranquilo. Só para a gente ir finalizando essa parte, porque essa parte, como eu disse para vocês, é mais um conceito histórico. Eu estou repassando tudo apenas, né? Meio que finalizando a coisa, nós temos o quê? O transferidor de grau, a curva francesa, que é por sinal, uma peça muito bonita, eu gosto muito, eu acho elas muito interessantes, e os compassos, tá? Para que serve a curva francesa? Quando eu tenho que fazer a união de 2 pontos e ela tem que ser em curva. Então, com o kit de curva francesa, lá ao pé da letra, você consegue fazer qualquer curva que você precise fazer. Se
você tem uma curva especial chamada raio, obviamente nós trabalharemos com os compassos. E se eu preciso traçar algum grau, tá, relativo a uma referência, eu utilizo o transferidor de graus. Até aí é bastante conhecido de todo mundo. Senhores, de uma maneira geral, eu passei para vocês tudo o que é o desenho, o material fundamental de desenho. Tá? Obviamente, todo este material foi substituído por um software, tá, de desenho, tá, que no nosso caso nós estamos falando do AutoCAD, mas pode ser qualquer software de desenho, ele vai substituir todos esses materiais que a gente falou até agora. Okay? Gente, vamos entrar nos elementos de desenho, ou seja, até agora nós falamos das ferramentas necessárias para desenhar. Elementos de desenho. Tá? Quais são os elementos de um desenho? Gente, os elementos são fundamentais de um desenho. Tá? São alguns critérios e regras. Tá? Esses são os elementos que a gente trabalha. Um dos elementos fundamentais, e esse sim, queira ou não queira, mais hora, menos hora, nós temos que utilizar, é a caligrafia técnica. Ou seja, é escrever de forma que todo mundo vai entender o que você está falando. E a caligrafia técnica é exatamente como esta que eu estou colocando aqui para vocês. Claro que esta caligrafia que eu coloquei aqui para vocês é a caligrafia que está inclinada, ela é a 15 graus. Obviamente, ela pode ser perpendicular a 90 graus? Sim, são as duas formas de caligrafia que a gente tem. Não me perguntem o porquê, mas assim, posso dizer que 99% dos desenhos que eu peguei até hoje na minha vida, que todos tinham escrita em caligrafia técnica, a caligrafia era feita de forma inclinada. Então é meio que assim uma preferência mundial. Tá? Mesmo em outras línguas, você vê que as pessoas escrevem de uma forma mais inclinada. Então, de uma maneira geral, isto é caligrafia técnica. Aqui estão todas as letras do alfabeto e é assim que nós devemos fazer. Obviamente que as alturas, as dimensões, tudo isso é padronizado. Ok, senhores? Gente, tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Então tá bom. Tranquilo, professor. Gente, linha. Isso aqui, ó, se você esquecer, você se lasca. Tá? Por quê? Gente, mais uma vez, isso aqui é o padrão. Lembra que eu falei para vocês do padrão lá atrás? Então, as espessuras nós temos aqui, ó, 0,13, 18, 25, 35, 50, 70, 1 e 42 milímetros. Tudo isso está padronizado. Só que quando isso está padronizado, para a espessura 0,13, a cor da linha é lilás. Por que que ela é lilás? Porque a caneta, a pena 013 que nós trabalhávamos antigamente no papel, era lilás. A 18, vermelha. A 025, branca. A 35, amarela e assim sucessivamente. Então, as cores associadas às linhas, tá, elas estão de acordo com a cor da pena que nós utilizávamos para desenhar. Daí veio o padrão que eu falei para vocês. Tá? Agora, uma coisa que é de extrema importância nós entendermos quando a gente fala de linha de desenho. Todas as linhas de desenho, sem exceção, conforme norma, ela tem 3 medidas. Ela pode ser grossa, pode ser média e pode ser fina. E existe uma relação entre o grossa, média e fina. Qual é essa relação? Se a minha linha grossa for de uma espessura X, não importa quanto é, a minha linha média, ou seja, a mesma linha, porém com uma espessura média, terá a metade da espessura da linha grossa. E a minha linha fina terá a metade da espessura da minha linha média. Então, de uma maneira geral, quando eu falo em grossa, média e fina, a minha linha grossa é X, a minha linha média é X sobre 2 e a minha linha fina é X sobre 4. Ou seja, 4 vezes mais fina que a minha linha grossa, que é para não haver confusões. E é justamente este tipo de coisa que nós vamos utilizar como para configurar as nossas linhas no AutoCAD. Nós vamos utilizar como? Nós vamos definir o que é a nossa linha grossa, nossa linha média e nossa linha fina, tá? E vamos colocar o que a gente precisa. Por exemplo, vamos entender que a nossa linha grossa será a linha 07. A cor dela será azul. A nossa linha média vai ser uma linha 035 e amarela. E a nossa linha fina vai ser uma linha 018 e vermelha. Indiferente ao tipo de linha que a gente for usar. Professor, a minha linha é tracejada, a minha linha é contínua, a minha linha é traço 2 pontos, é sinuosa, é linha de interrupção. Não interessa. Se a espessura dela for 0,18, todas elas serão vermelhas. Ficou claro, senhores? Gente? Ficou, professor? Ficou, professor. No caso aí, professor, se a linha grossa for 0,18, o senhor está falando?
Não. As outras linhas serão... Não, se a minha... Eu usei um exemplo só aqui, tá, gente? Eu falei, por exemplo, vamos entender que a nossa linha grossa vai ser uma linha com 0,7 de espessura. A minha linha média tem que ser a metade da grossa, então vai ser quem? A 0,35. E ela vai ter a cor amarela, tá? A minha linha fina, na mesma condição, vai ser uma linha o quê? 0,18. E ela vai ter a cor vermelha. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos entender que eu vou fazer uma linha fina contínua, uma linha tracejada, uma linha sinuosa. Todas as linhas que tiverem a mesma espessura, obrigatoriamente terão a mesma cor, seguindo a norma. Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor. Tranquilo. Gente, uma coisa que vale lembrar é o seguinte, isso que eu estou falando para vocês é o que está na norma de desenho. Agora, não se esqueça que acima da norma de desenho está a norma da sua instituição. Tá? Ou seja, a empresa que você trabalha, ela provavelmente terá um dela, tá? Que pode ser este que eu estou falando para vocês, ou pode ser algo diferente. Por quê? Porque, gente, nós vamos ver que nós temos uma quantidade absurda de tipos de linha. Graças aos céus, para nós, na mecânica, nós utilizamos uma quantidade reduzida de linhas, tá? Mas isto não é totalmente verdade, porque muitas vezes as nossas peças, os nossos componentes serão associados a outros componentes, sejam eles estruturas civis, sejam eles componentes eletrônicos, sejam eles, sei lá, gente, sistemas produtivos, sejam eles sistemas de fluxo e até mesmo fazem parte da composição de plantas que podem ser da área química. Tá? Então, neste caso, a sua empresa muitas vezes desenvolve um padrão que é dela. Ficou claro? Senhores? Sim, professor, ficou. Sim, tá claro, professor, tá de boa. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu produzi, por exemplo, muitos silos e esteiras transportadoras e máquinas posicionadoras para indústrias farmacêuticas e químicas. Teve 3 empresas, se não me falha a memória, que eles utilizavam a cor, eu não me lembro se era cinza, tá? A linha cinza era utilizada para todo e qualquer componente que era aço inoxidável. Entenderam onde eu quis chegar? Uhum. Lá na empresa onde eu trabalho, tipo, tem tubulações, né? Então a gente tem que saber diferenciar quando é a linha de tubulação e quando realmente é uma linha diferente. Certo. Porque tem, vamos supor, nitrogênio, água, óleo térmico, então cada linha, cada tubulação tem uma cor, então vai diferenciando dentro da planta de cada setor lá. Uhum. Isso significa que no desenho técnico, quando você pegar, por exemplo, uma tubulação de água que, se não me falha a memória, é verde, água normal, no desenho a linha dessa tubulação também é verde, certo? Também é verde. Então, é isso que eu falei para vocês, senhores. Isso que eu estou falando para vocês é a norma, só que a norma ela não se sobrepõe à norma interna de uma empresa. Tá? Então, assim, eu não tenho referência. Tá aqui a norma técnica para a gente seguir. A partir daí, aí eu desenvolvo o critério normativo interno, cada empresa desenvolve o seu, como, por exemplo, o sistema de abastecimento de fluidos agora que o colega acabou de falar. Não, a água é verde, por exemplo, se for tubulação de hidrante tem que ser vermelho, e assim sucessivamente para todas as cores padrões, obviamente, que estão normalizadas para esses sistemas. Senhores, tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Gente, vamos falar um pouquinho agora de linha. Gente, eu coloquei aqui só algumas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas só que eu coloquei aqui. Na verdade, 7. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tipos de linhas só que eu coloquei aqui. Gente, na verdade, nós temos uma quantidade muito, mas muito maior de linhas do que isso. E para nós, dentro do desenho técnico, nós temos basicamente 3 linhas que são fundamentais. Tá? Quais são essas linhas? Linha contínua, linha tracejada e linha de centro. Isso, que é a linha do ponto, que é a linha de centro e linha de simetria. Senhores, existe uma quantidade muito maior de linha.
Para nós, de uma maneira geral dentro da mecânica, nós trabalharemos basicamente com essas 3 linhas. Professor, quer dizer que a gente não vai utilizar outras? Claro que vai. Por exemplo, as linhas de corte aqui, ó. Esta linha zigue-zague aqui, por exemplo, a gente usa ela para quê? Para fazer estreitamento de peças longas. Esta linha sinuosa aqui, ó, que é uma linha feita para, normalmente a gente faz ela à mão livre, ela serve para quê? Para que eu faça cortes em seção nas minhas peças. Ou seja, tem um detalhezinho dentro da peça que eu preciso mostrar. Então eu faço um recorte num ponto específico da peça utilizando esse tipo de linha. Então eu vou utilizar as outras linhas também. Mas nós da mecânica, para desenhos em geral, de uma maneira geral, trabalharemos com 3 tipos de linha. Contínua, tá? Que vai ser grossa e fina. Tá? Linhas tracejadas que podem ser grossas e podem ser finas. Nos 2 casos, a gente usa as 2 linhas para a mesma coisa, uma questão de estética e padrão nosso. E a linha traço-ponto estreita, que nós utilizamos de uma maneira geral como linha de centro, linha de simetria e, algumas vezes, linha de trajetória. Mas aí a gente já está trabalhando com conjuntos montados. Ok? Então, assim, essas 3 linhas são fundamentais para nós. De uma maneira geral, temos 3 linhas de extrema importância dentro dos desenhos mecânicos. Quais são elas? Contínua, tracejada e traço-ponto. Senhores, tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tá. Tranquilo, professor. Gente, mais uma vez, lembrando, não são apenas essas linhas que existem. Então, não fala para mim que existe só essas 3 linhas. Essas são as 3 de maior importância dentro do nosso uso em mecânica. Mas existe uma quantidade muito grande de linhas. Tá? Isso eu preciso que fique claro para vocês. Se todos entenderam, para mim, eu estou satisfeito. Gente, vamos lá. Senhores, nós já sabemos quais são como tem que ser a folha de desenho, já sabemos quais são as ferramentas e os materiais de desenho, e já sabemos quais linhas e quais dimensões elas terão para que a gente faça o nosso trabalho. A partir daí, ou seja, a partir desse fundamento de desenho, aí nós começamos a falar propriamente dito de desenho técnico. Vou ouvir aqui. Não tem ninguém. Senhores, vamos lá. Aonde começou o desenho técnico? O desenho técnico começou no Renascimento com o Gaspar Monge, tá? Tanto é que o método de desenho que a gente usa hoje, ele é chamado de método mongiano, ou de geometria mongiana. O que é isso? Ele criou uma técnica onde ele pega uma representação de uma peça tridimensional em 3D e ele coloca tudo isso numa parte 2D. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Mas vamos por partes, como diria meu amigo Jack. A primeira coisa que nós temos que entender, assim, em linhas gerais, senhores, é o seguinte, é o que é um plano. Tá? Quando eu falo em um plano, senhores, um plano é simplesmente um plano. Ele não tem forma e não tem dimensões. Um plano é uma situação infinita, ela é uma situação infinita, portanto ele não tem bordas. Se ele não tem bordas, ele não tem condições de ser caracterizado. Tá? Só que existem planos especiais que nós, seres humanos, criamos, que são as condições geométricas que nós trabalhamos, as chamadas figuras geométricas. Então, gente, a partir do minuto que eu coloquei bordas no meu plano, o meu plano se torna o quê? Uma figura plana ou simplesmente uma figura geométrica. E dentro de tudo isso nós temos as figuras geométricas que a gente já conhece há muito tempo, tá? Desde criança, por sinal, nós conhecemos isso. Quais são? Obviamente, aqui estão as básicas, né, senhores? Existe uma quantidade muito maior que isso. Círculo, triângulo, quadrado, hexágono, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo e N outras que nós temos aí. Ok? Mas uma coisa que nós precisamos entender é, um plano é uma condição infinita. Quando eu coloco bordas nele, eu transformo o meu plano numa figura plana. E a partir de uma figura plana, eu posso dizer que nós temos um conceito geométrico. Ok? Gente, para a gente entender o método mongiano, nós temos que entender o conceito de diedro. Tá? O que é o conceito de diedro? É o conceito das chamadas projeções. O que é o conceito fundamental de diedro? Tá? Imagine um sistema, tá, formando uma cruz, onde cada lateral que eu tenho, tá, desse sistema cruciforme, ele é um plano. Inclusive, aqui no fundo, eu tenho outro plano. Tá? Isto é o conceito de diedro.
O sistema internacional, que é o que boa parte do mundo trabalha, inclusive nós aqui no Brasil trabalhamos, é o primeiro diedro. Existe uma outra parte do mundo que trabalha em terceiro diedro. Existem alguns desenhos em particular, mas aí já foge completamente do nosso conceito técnico, que trabalham em segundo e quarto diedro. Mas assim, dentro dos desenhos técnicos construtivos do mundo, ou estaremos trabalhando em primeiro diedro, que é o sistema internacional, ou estaremos trabalhando dentro do terceiro diedro, que é chamado de sistema inglês. Ok, senhores? Agora vamos entender como é que é o sistema dos diedros. Tá? O que difere do primeiro para o terceiro diedro? Tá? Se vocês olharem aqui esses desenhos, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês. Se vocês observarem, este desenho aqui em primeiro diedro é o desenho que nós fazemos. O desenho em terceiro diedro é o desenho que os norte-americanos e uma parte da Coreia trabalham. Tá? Se você parar para analisar, uma parte deles vai se inverter. Então, se você olhar, por exemplo, a figura central aqui, ela é a mesma nos dois casos. Tá? Se você olhar a figura de cima e a figura de baixo, elas trocaram de lugar. Se você olhar o que está à esquerda neste desenho, ele está à direita no outro. Tá? Então, o que acontece? A minha vista principal, muitas vezes, é a mesma, só que eu tenho a inversão de todas as outras. E isso pode gerar muitas confusões em desenhos com alta complexidade. Em desenhos mais simples, a gente até consegue ver com clareza em qual diedro ele foi desenhado. Mas desenhos mais complexos podem trazer assim, algumas dúvidas técnicas bem relevantes e preocupantes. Tá? Então, assim, eu, de uma maneira geral, vou me atentar a vocês apenas ao primeiro diedro, porque o primeiro diedro é aquilo que boa parte do mundo trabalha, é o que o sistema internacional exige, e o Brasil está dentro do sistema internacional. Tranquilo, senhores? Gente. Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo, professor, de boa. Ai, ai. Meu, os alunos não param de mandar mensagem, tá todo mundo desesperado. Foda, cara. É só entrar no grupo aí e ter aula, né, professor? Simples e fácil. O problema é que todas as outras engenharias estão me mandando mensagem. Então, o pessoal da elétrica está mandando mensagem, o pessoal da civil, da automação, da mecânica, tá uma maluquice. Professor, eu percebi que só tem 5 pessoas aí ativas aí nessa aula hoje, viu? Olha, na nossa aula aqui, pelo menos aqui, para mim, está aparecendo que tem 21 pessoas conectadas. Uma delas já saiu, porque nós tínhamos 22 agora há pouco. Aí só responde 2 pessoas? Só eu e o Samuel que responde sim. Mas é isso que eu estou estranhando. As outras pessoas devem ter ligado o computador aí e não está participando. Tudo bem, né? Azar é deles. É que às vezes a pessoa abre pelo computador e não tem o microfone para falar. Né? Assim, não, o microfone tem, a questão não é essa. Eu estou só prestando atenção na aula, só isso fazendo anotações. Por isso que às vezes quando você termina de perguntar, não dá tempo, o pessoal já respondeu, eu não respondo. Mas toca em frente aí. Eu também, hein? Sim, é porque eu também estou no celular, mas daqui a pouco eu vou ter que abrir o computador aí não vou falar. Agora despertou todo mundo, viu, professor? Uma pergunta só despertou todo mundo, hein? Tô aqui, mas aqui não dá para falar todo mundo ao mesmo tempo, né? Vamos trabalhar. Vamos Você trabalhar. o que quer falar? É só falar que agora... ninguém tá prestando atenção, que todo mundo fala. Bom, galera, vamos voltar para a aula, professor. Voltar para a aula. Vamos lá. Tá. Senhores, uma coisa que nós precisamos entender, principalmente quando a gente vai começar a fazer desenho, e nosso desenho é um desenho projetivo, nós precisamos entender a seguinte coisa. O desenho, tá? Até vou deixar aqui em GIF para todo mundo entender. O desenho técnico é uma interpretação pessoal de um objeto. O que eu quero dizer com isso? Tá? O desenhista, a pessoa que vai fazer o desenho, que vai optar por onde ele vai começar o desenho e, obviamente, a partir daí, quais serão as próximas vistas que ele pretende fazer. Mas uma coisa que a gente nunca pode deixar se confundir nesse momento é o seguinte: o fato dele ter começado um desenho por um lado completamente diferente do que aquele que você começaria, não significa que você não vai entender exatamente o que ele passou para você. Ficou claro isso, senhores? Gente. Beleza. Ficou, professor? Oi? Ficou, professor? Ficou.
Então tá jóia. Por exemplo, se não me falha a memória, na nossa última aula eu ainda peguei meu celular. Se você pegar o seu celular, você vai ver que ele tem 6 lados diferentes. Tá? Eu posso começar a desenhar por um lado e cada um de vocês começar a desenhar por um outro lado completamente diferente. E além do mais, eu ainda comecei com, por exemplo, o microfone para cima. Você pode começar com o microfone para baixo. E ainda assim já dobrar a quantidade de possibilidades que nós temos para fazer no desenho. Ou seja, no final, todos nós vamos entender o desenho, pois seguimos as mesmas técnicas. Mas isto não significa que um desenho feito por 2 pessoas diferentes serão desenhos iguais. Os desenhos terão as mesmas informações, mas não necessariamente deverão ser iguais. Na verdade, muito provavelmente, eles não serão iguais. Ok? Gente, quando a gente começa a discutir o desenho técnico, no nosso caso aqui em particular, o desenho geométrico, nós precisamos de relembrar um conceito fundamental em geometria. O que é esse conceito? Ponto, reta, plano e sólido. Gente, um ponto e um ponto. 2 pontos definem uma reta ou um sistema de uma dimensão. Tá? 3 pontos definem um plano ou um sistema bidimensional. E uma estrutura tridimensional ou aquilo que a gente chama de sólido 3D. Tá? Então, assim, isto é um conceito matemático que foi trazido para dentro do mundo do desenho e sem ele a gente não consegue trabalhar. Tá? Então, assim, o que nós trabalharemos de uma maneira geral serão com 3 dimensões, tá? Lembrando que essas 3 dimensões me definem um plano bidimensional. Tá? Senhores, aquilo que eu falei para vocês agora de que o desenho é o desenho, né? Ele é a interpretação pessoal do desenhista. Dá uma olhada no meu amigo aí, olhando por este ângulo da peça. Quando ele finalizar, todos nós vamos entender. Mas vamos entender que um de vocês vire a peça ao contrário e faça o mesmo desenho. O desenho vai ser diferente. Com toda certeza, o desenho será diferente. Porém, as informações contidas no desenho serão exatamente a mesma. É isso que eu quis dizer quando eu falei. O desenho é uma interpretação pessoal do desenhista. Mas o entendimento e as informações é o mesmo para toda e qualquer pessoa, obviamente da área técnica, que faça análise desse desenho. Tá? Gente, projeções ortogonais. Agora a gente começa a ver. Tá? O chamado desenho técnico, tá, é um tipo de representação específica utilizado por profissionais da área técnica. Por isso o nome desenho técnico. Tá? Um desenho, por exemplo, de uma área que não é técnica, por exemplo, da área arquitetônica, é um desenho com um cunho muito mais artístico. Tá? Não que não tenha informação técnica dentro dele, tem muita técnica para o desenho, mas não é o chamado desenho técnico. Tá? É um desenho chamado desenho artístico ou, muitas vezes, dependendo do caso, desenho arquitetônico, que é mais uma das subdivisões do desenho que a gente tem. Tá? No nosso caso, na mecânica, é aquele negócio, gente. Em determinado momento, apareceu a necessidade da gente começar a representar uma máquina, um equipamento, um componente, tá? De forma que ele pudesse ser ou substituído, ou refeito, ou produzido em escala. Só que isso, obviamente, gerou uma necessidade de registro muito precisa e fiel, tá? Para que, em qualquer lugar do mundo, você conseguisse fazer a mesma representação. A partir daí, tá? Isso, obviamente, lá nos meados do século XVII, foi quando o monge, né? O monge Gaspar, começou a desenvolver e que levou o nome de método mongiano. Mas, basicamente, a gente vai ver as técnicas a qual a gente usa para desenvolver o desenho. Gente, o desenho projetivo, onde nós trabalhamos com projeções ortogonais, ele trabalha com 3 fundamentos. Quais são os fundamentos que ele trabalha? O plano de desenho, o objeto que eu vou usar para ser desenhado e, obviamente, o observador, e no nosso caso, é o mesmo que o desenhista. Estes são os 3 fundamentos que nós utilizamos no desenho técnico. Plano, objeto e observador. Tá? Professor, como é que isso funciona? Gente, aqui a gente já começa a ver a coisa com certeza. Deixa eu ampliar esse desenho aqui mais um pouquinho para ficar mais claro para vocês. Senhores, lembra aqui, ó, passando o mouse aqui à esquerda, no nosso plano de diedros? Pois bem, eu isolei o primeiro diedro
e trouxe ele para cá. Está vendo que ele está aqui? A única coisa que eu fiz foi o quê? Eu coloquei um plano aqui atrás, que é o terceiro plano. Por quê? Porque nós enxergamos em 3 dimensões. Então, para nós, a análise em 3 dimensões, no primeiro momento, é muito mais simples. Senhores, o que acontece quando eu coloco isso? Tá? Você está vendo que esta face aqui, onde eu estou passando o mouse, é a face 1, eu fiz o quê? Eu projetei ela neste plano. Esta outra face com 3 pontinhos, eu projetei ela nesse outro plano. E esta outra face, a qual eu tenho os 2 pontos aqui no meu cubo, eu projetei ela na parte de baixo. Ok? Então, assim, eu peguei, voltando aqui para a gente não ter dúvida, eu removi aqui do meu sistema, tá, de planos, eu removi do meu sistema de diedros, eu removi o primeiro diedro e coloquei um plano ao fundo dele. Por quê? Porque a nossa representação é uma representação tridimensional. Tá? Coloquei os 3 planos, agora eu consigo reproduzir 3 dimensões, as 3 dimensões visíveis, cada qual em um plano, exatamente como eu estou olhando. Tá? Feito isso, gente, vamos analisar isso aí com detalhes. Como é que funciona? Como é que eu uso para fazer isso? Para representar este plano aqui, eu isolo só este plano, olho exatamente para a minha peça e o que eu vejo é exatamente o que eu represento. Olho para este lado de 3, que é exatamente a parte separada aqui, exatamente o que eu vejo é o que eu represento. E também, na minha vista superior aqui, eu olho por cima e o que eu vejo também é exatamente o que eu represento. Ou seja, o que eu vejo é aquilo que eu desenho. Eu não desenho o que eu não vejo. Eu só desenho aquilo que eu vejo. Tá? Isto é a minha representação dos contornos externos daquela peça a qual eu estou vendo, da vista a qual eu estou desenhando. Senhores, até aqui tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então tá bom. Gente, eu penso que esse slide aqui talvez seja o slide mais importante de todos para quem não entende de desenho. A partir disso aqui você consegue entender claramente o que eu estou querendo dizer. Se você olhar esse primeiro desenho aqui, a qual eu estou passando o mouse, você vai ver que ele é o quê? Ele é exatamente os meus 3 planos, só que eu removi a peça aqui do meio e deixei apenas a projeção daquilo que eu desenhei. Aí o que eu faço? Eu começo a abrir ele como se eu tivesse uma dobradiça aqui e uma dobradiça aqui. Então eu faço o quê? Este plano traseiro, eu abro ele para o lado direito. O meu plano de baixo, tá? Eu abro ele para a parte de baixo. Quando eu faço essas 3 aberturas, aquilo que eu tinha como representação tridimensional, que é este caso aqui, se torna esta representação aqui. Só que qual é a diferença? Se você parar para analisar, aqui eu tenho uma representação em 3 dimensões. E quando eu faço essa abertura e jogo aqui para baixo, eu pego as 3 dimensões e faço o rebatimento em 2 dimensões. Então eu faço o quê? Eu tenho uma representação, uma ideia tridimensional colocada num plano bidimensional. É assim que funciona o método mongiano, é assim que é a base fundamental de todo desenho técnico que a gente tem. Senhores, tranquilinho? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, gente, se tranquilo, a parte da projeção e do rebatimento. Senhores, você reparou que quando a nossa peça está aqui e eu coloco ela no sistema tridimensional, eu estou fazendo a projeção da peça. Quando eu estou abrindo os planos aqui para fazer o meu desenho normal, eu estou fazendo o rebatimento da peça. Todos entenderam a diferença de uma coisa para outra? Repetir essa parte aí, professor. Correto. Senhores, vamos lá. Olhando aqui no primeiro. Quando eu tenho meu cubo aqui, eu vou voltar no desenho anterior, tá? Que vai ficar mais fácil. Quando eu estou com a minha peça aqui no meio e eu estou fazendo esta análise tridimensional, eu estou fazendo o quê? Eu estou projetando aquilo que eu estou vendo no plano a qual eu estou usando como referência para o desenho. Então aqui, ó,
Eu estou olhando esta superfície aqui com um ponto e estou projetando ela no meu plano. Estou olhando aqui esta superfície com 3 pontos, estou projetando esta superfície, tá, no segundo plano. Assim como estou olhando esta superfície com os 2 pontos, estou projetando ela no plano. Tá? Feito a projeção de cada uma delas, o que eu vou fazer agora? Quando eu abro o meu plano tridimensional, ou seja, eu abri essa dobradiça e deixei o meu sistema tridimensional, transformei o meu sistema tridimensional num sistema bidimensional, eu fiz o quê? Aquilo que eu projetei aqui, agora eu estou fazendo aquilo que eu chamo de rebater. Então, eu rebati a minha peça para um lado e para o outro. Então, no plano tridimensional, é o que nós chamamos de projeção. No plano bidimensional, é o que eu chamo de rebatimento. Esclareceu, gente? Sim, é legal até para a galera que não conseguiu acompanhar na semana passada, quando a gente estava desenhando no AutoCAD, que você fez círculos, né, para poder jogar o plano de projeção lateral. E isso. Exatamente, também poder fazer projeção de furo, de qualquer outra parte passante, né? Na verdade, de toda parte que é uma aresta, você consegue transportar ela, você consegue rebater ela de um lado para o outro. Uhum. Tá? Por isso que aqui é chamado de projeção e aqui é chamado de rebatimento. Por quê? Porque usando o critério de raios, como eu estou fazendo aqui, eu rebato as medidas de um lado para o outro. Por isso o nome rebatimento. Aqui, ó, no sistema tridimensional, eu faço o quê? Eu projeto aquilo que eu estou vendo no plano. E aqui eu faço o quê? Eu rebato aquilo que eu tenho em um ponto para o outro. Daí a diferença. Projeção para rebatimento. Tranquilo até aí, gente? Se sim, perfeito. Se não, eu acho que essa vista aqui agora resolve todo o nosso problema. Ou seja, aqui eu tenho a minha projeção ortogonal. Senhores, ortogonal é sinônimo de perpendicular. Tá? Só deixando isso claro. Então aqui, ó, no meu sistema de 3 planos, eu tenho a projeção ortogonal, ou seja, eu projetei as vistas, e quando eu abro os meus planos, eu faço o meu rebatimento das vistas. Então, com esse slide aqui, eu acho que eu consigo finalizar toda essa ideia de projeção e rebatimento. Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor. Beleza. Então, a projeção é em 3 vistas, o rebatimento em 2. Não, a projeção é em 3D, o rebatimento é em 2. Desliga o microfone aí, rapaz. Senhores, ficou claro? Projeção, 3 planos. Rebatimento, 2 planos. Ficou claro, senhores? Ficou. Beleza, professor. Então, tá bom. Vamos dar sequência nesse vídeo. Senhores, aqui só algumas imagens, obviamente, aquele negócio. Esse tipo de aula que eu montei é uma aula para a gente estar produzindo desenhos. Então, aqui, ó, fica muito claro. Eu tenho uma peça em perspectiva, a peça no plano tridimensional, onde eu faço as projeções, e a peça no plano bidimensional, onde eu faço os rebatimentos. Então, assim, ó, seguindo isso aqui, ó, entendendo esse raciocínio, tudo que nós falamos fica claro para você. As 3 condições. A forma com que você enxerga, que é o lado da perspectiva, que é o critério tridimensional, a forma com que você projeta no sistema triplanar e a forma com que você rebate no sistema biplanar, ou plano bidimensional. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, professor. Igual prego na areia. Tranquilo. Então, tá um prego na areia, tá lindo. Senhores, uma pergunta do milhão. Quantas vistas são necessárias em um desenho técnico? Quantas folhas necessárias? Quantas folhas necessárias? Aê! Gostei do raciocínio. Senhores, Professor, essa daí você não colocou lá no questionário, hein? É, né? Tem que pôr na prova. É que ele tá guardando pra prova. Né? Ô, rapaz, não me entrega não. Fica quietinho aí, rapaz. Isso. Vamos lá, gente. Dando sequência. Senhores, sólido geométrico. O que é um sólido geométrico? Na verdade, um sólido geométrico é um monte de figuras planas uma em cima da outra. Tá?
Então, imagina um retângulo. Eu tenho uma folha onde eu recorto um retângulo nela. Ela é só um plano. Se eu colocar uma quantidade absurda de folhas uma em cima da outra, aquilo que era só um plano se transforma em um sólido. Certo, gente? Isso aí, professor. Bem fundamental, bem básico. Tá? Qual é a grande diferença de uma figura geométrica para um sólido geométrico? Gente, quando a gente fala de uma figura geométrica, eu simplesmente tenho largura e comprimento. Tá? Quando eu falo de um sólido geométrico, eu tenho largura, comprimento e altura, ou seja, eu tenho volume. Tá? Essa é a diferença entre uma figura geométrica e um sólido geométrico. Qual é a diferença? Um tem volume e o outro só tem área. Ok? Gente, nós temos, obviamente, muitos tipos de sólido geométrico. Não vou entrar nem em muitos detalhes disso aqui, porque isso eu penso que é muito claro para todos. Tá? Se não for, por favor, abra o microfone e falem comigo. Tá? Dentre os sólidos, tá? Os mais comuns, ou os mais básicos que nós temos são o quê? São os prismas, que são figuras regulares, por assim dizer, né? E eles podem ser triangular, quadrangular, retangular, o cubo, que ele é muito particular, o hexagonal e N outros, tá? Mas quando você analisa esse sólido geométrico como um todo, você vai ver que ele é o quê? Ele é uma figura plana embaixo e uma quantidade enorme de outras figuras planas em cima dele, tá? Obviamente, eu tenho outros tipos de sólido um pouco diferentes. Quais são? São as figuras chamadas pirâmides. Mais uma vez, uma pirâmide é uma quantidade enorme de planos colocados uns sobre os outros. A diferença é que cada plano que é colocado um sobre o outro, ele tem uma dimensão menor. Consequentemente, ele vai se afunilando até finalizar, que é o caso da pirâmide. Ou seja, se eu for pegar aqui cada um desses pequenos planos colocados aqui, ele é menor que o anterior, até chegar num ponto aonde ele é simplesmente um ponto. Tá? E isso é o que faz uma pirâmide, tá? Ou um sólido piramidal, como nós chamamos. Tá? Outra forma de sólidos que nós temos são os chamados sólidos de revolução. O que é um sólido de revolução? Ele é um sólido que ele tem um centro. Quando você girar uma figura plana, ele vai te dar um volume. Tá? Os mais básicos que nós temos é o cilindro, o cone e a esfera. Como é que eu faço um cilindro? Eu pego um retângulo, coloco um eixo no meio dele e giro esse retângulo. Conforme ele for girando, ele vai me produzindo uma condição que no final vai me dar um cilindro. Tá? Um cone. Eu faço um triângulo, mais uma vez, coloco um eixo de simetria e faço ele girar em torno do próprio eixo. Quando ele gira em torno do próprio eixo, automaticamente eu tenho um cone. Tá? E a esfera, a mesma coisa. Eu faço um círculo, ponho um eixo de simetria nele e faço ela girar em torno do eixo de simetria. Quando ela girar em torno do eixo de simetria, o que eu vou ter? Uma esfera. Tá? Lembrando, senhores, uma coisa muito interessante. Há estes sólidos que são produzidos a partir de um eixo de giro, nós chamamos eles de sólido de revolução. E eu penso, todos vocês já estão tendo cálculo 3 e 4? Cálculo 3, professor. 3? Então vocês já estão trabalhando com integrais trigonométricas? Mecânica só faz tempo 3. Vocês já estão trabalhando com integrais trigonométricas? Sim. Sim, professor. Então, quando a gente fala da integral trigonométrica, nós falamos de uma superfície que chama SSSR, né? Superfície similar a sólido de revolução. Então, as funções trigonométricas que nós estamos falando lá são as mesmas funções desses sólidos de revolução que nós temos aqui. Obviamente que ele pode ter infinitas formas, tá? Mas, de uma maneira geral, essas 3 que eu mostrei para vocês são as fundamentais. Ok, senhores? Ok, professor? Ok, professor. Tá legal. Gente, perspectiva. Existem vários tipos de perspectivas, tá? Perspectivas cônicas, perspectiva axonométricas e, obviamente, a chamada perspectiva cavaleira, que é uma perspectiva muito particular, tá? Ou seja, eu tenho um monte de tipos de perspectiva. E agora vamos dar uma passada rápida sobre todas elas, porque é importante para nós, tá? Perspectiva. O que é perspectiva? A perspectiva é uma representação tridimensional em um plano bidimensional. Tá? Existem vários tipos, entre elas as perspectivas cônicas, que podem ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga, e as axonométricas, que podem ser, em particular, a cavaleira,
ou as perspectivas isométricas, que podem ser de mais de um tipo. Tá? Mas a gente vai entrar nos detalhes disso aqui agora com um pouco mais de informação. A melhor definição que eu tenho para vocês, senhores, é exatamente essa que tem aqui. De uma maneira geral, eu trabalho com pelo menos 3 tipos de perspectiva. Perspectiva cavaleira, as axonométricas e as perspectivas cônicas. Tá? Também são chamadas de perspectivas cilíndricas e perspectivas cônicas, só que as cilíndricas eu subdivido em 2 áreas, que é a cavaleira e a axonométrica. Tá? A perspectiva cavaleira, como vocês podem ver aqui, ela pode ter 3 condições. Ela pode ser a 30, 45 ou 60 graus. Tá? As perspectivas axonométricas, elas podem ser subdivididas em isométrica, dimétrica ou trimétrica. Tá? A gente vai falar de cada uma delas, não se preocupe. E nós temos as perspectivas cônicas, que podem ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Tá? Gente, a perspectiva cavaleira, de uma maneira geral, ela é usada na construção civil. Tá? De uma maneira geral. Quando eu passei para vocês o primeiro desenho em perspectiva em sala de aula, a grande maioria das pessoas erraram fazendo isso aqui, ó. Eu usei uma referência e um ângulo de 30 graus. Tá? Este foi o erro que vocês cometeram. Por quê? Porque se você parar para analisar, ó, você gera uma distorção no fundo, na medida de fundo da peça, que é o que nós temos aqui. Se você medir este ponto, tá? A medida é exata, só que a impressão que ela te passa é outra, por isso que ela é utilizada em construção civil. Tá? Na mecânica como um todo, nós trabalhamos com as axonométricas e, em particular, a isométrica. Tá? Por quê? Porque os 3 ângulos delas são iguais, a gente já vai passar isso aí. A dimétrica, que tem 2 ângulos iguais e um diferente, e a trimétrica, que tem 3 ângulos diferentes. Tá? E as cônicas, que nós utilizamos muito em desenho de arquitetura, são desenhos arquitetônicos. Vamos dar uma passada rápida agora em todos eles, só para a gente finalizar isso aí. Gente, perspectiva cônica. De uma maneira geral, como eu disse para vocês, ele é usado em arquitetura. É o chamado desenho arquitetônico. É um desenho muito bonito, eu gosto muito, eu acho muito impressionante, mas assim, ele não passa para a gente informações técnicas, ele passa impressões. Dá uma olhada nisso aí. É uma perspectiva, obviamente, cônica com um ponto de fuga. Ou seja, todas as linhas, tá, se direcionam para um único ponto. Tá? Por isso ela é chamada de perspectiva com um ponto de fuga. Ou seja, eu só tenho um. Obviamente, eu tenho as perspectivas com 2 pontos de fuga. Eu tenho um ponto aqui à esquerda e um ponto aqui à direita. Ou seja, todas as linhas principais da minha estrutura são focadas nesse ponto. Tá vendo? Isso, gente, essa parte aí dos pontos de fuga, senhores, isso aí é uma cópia do olho humano, tá? É por isso que eu estou te falando. Ela é uma cópia de como você vê. E isso não é importante para nós na mecânica. Por quê? Porque para nós na mecânica o importante não é o que você vê, e sim o que você consegue medir. Tá? O que vê é importante, mas tão importante quanto ver é o lado dimensional. O que numa peça como essa seria impossível medir. Porque todos devem concordar comigo que esta altura aqui, ó, mecanicamente falando, é exatamente essa aqui, não é? Todos concordam comigo? Sim. Só que dá uma olhada aqui. Como é que, se eu colocar uma cota aqui e dizer que isso aqui é igual, como é que eu garanto isso para você? Seria possível desta forma? Não. Então, é por isso que nós não utilizamos esse tipo de desenho dentro da área do desenho construtivo. Tá? Uma das que eu acho mais impressionantes, tá? A perspectiva com 3 pontos de fuga. Eu tenho um ponto de fuga aqui, ó, à esquerda acima, um ponto de fuga à direita acima. Você pode ver que as linhas vão se direcionando para esses pontos. E um terceiro ponto de fuga bem abaixo aqui. Você vai vendo que todas essas linhas são direcionadas a ele. Então, ele me dá essa impressão extremamente clara e bonita, como vocês conseguem ver agora. Mais uma vez, é um desenho também, professor? Sem dúvida, esse é o chamado desenho arquitetônico. Ainda bem que a gente não faz isso. É. Gente, todas as áreas têm o seu difícil. Tá? E neste caso, todas as áreas têm o seu difícil. Nossa, que piada horrível. Mas... só para ver se está todo mundo acordado. Senhores, vamos lá. Perspectiva cavaleira. Como eu disse, essa perspectiva ela é muito utilizada na construção civil. Tá? Por quê? Porque ela reduz a profundidade da peça. Se você olhar aqui, ó, as dimensões são a mesma, só que a impressão de profundidade muda por completo de um caso para outro. Em 30 graus,
reduz 1/3 da profundidade. Em 45 graus, reduz pela metade, em 60 graus, em 2/3. Tá? Isso, como eu disse para vocês, é muito utilizado em construção civil. A gente não usa isso em mecânica. Os nossos colegas lá, que eu disse, a perspectiva está errada quando foi feito, ele fez desta forma. Por quê? Porque é a que mais se assemelha com o que a gente trabalha. Mas, mais uma vez, não é da nossa área. Tá? Gente, chegamos agora nas axonométricas, que sim, agora sim estamos falando de perspectivas da área de mecânica. Dentro deste critério axonométrico, eu tenho outros 3 tipos. Dimétrica, trimétrica e isométrica. Qual é a diferença? Dimétrica, 2 dimensões. Trimétrica, 3 dimensões. Isométrica, uma única dimensão. Ou seja, a dimensão que eu fizer será sempre a mesma, será sempre real. Senhores, só para ficar claro o que é trimétrica, dimétrica e isométrica. A perspectiva trimétrica, ela tem 3 ângulos diferentes. Tá? Essa aqui, ó. Então, eu trabalho com 110 graus, 120 graus e 130 graus. Espera aí, senhores, dê um apito aqui. Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui no nosso sistema. Tem alguém aguardando aqui. Sidney. Estou admitindo ele. Certo, senhores? Ela tem 110 graus, 120 graus e 130 graus. A perspectiva dimétrica, eu tenho o quê? 130 graus, 130 graus e 110 graus. Por quê? Lembrando que o fechamento do círculo sempre vai me dar 360 graus. Certo, senhores? E a isométrica, que é a que nos interessa de verdade, é onde eu tenho 3 ângulos de 120 graus. Se você prestar atenção aqui no meio, você vai ver que aquele nosso Y, que eu cansei de falar para vocês, gente, a nossa referência sempre será um Y, está aqui, ó. Ele é a alma da nossa perspectiva. Tá? Assim como, se você tiver que fazer uma perspectiva dimétrica, você vai trabalhar exatamente com os mesmos 3 eixos. Vai ser um Y torto. Tá? E aqui também teremos um outro Y, só que com as pernas do que nessa aqui. Perfeito, senhores? Perfeito. De uma maneira geral, falamos tudo sobre perspectiva. Agora a gente vai falar o quê? Sobre o desenho da perspectiva em si. Como é que eu desenho uma perspectiva? Como eu disse para vocês, entendendo que o nosso foco é a perspectiva isométrica, ou seja, os 3 ângulos iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um Y 120 graus distanciados um dos outros, partindo sempre de uma perpendicular. Tá? Partindo sempre de uma linha vertical. A partir da minha linha vertical, eu simplesmente começo a fazer o quê? Eu copio esta linha, coloco ela lá, copio essa linha, coloco aqui, copio essa, coloco lá, fiz este plano. Copio essa linha para cá e essa linha para cá, fiz o plano de cima. Copio esta linha para cá e esta linha de cima para cá, fiz o meu plano de baixo. E é assim que nós fazemos a perspectiva isométrica, lógico, falando de uma forma teórica. O diferencial mesmo é realmente produzir como nós produzimos na semana passada. Penso que na semana passada a grande maioria de vocês desenvolveu a perspectiva sem maiores problemas, certo, senhores? Não estou passando nesse ponto aqui, ó, São Lourenço, ó. Senhores? Certo, professor. Professor, mais ou menos. O computador não ajudou muito, não. Ah, sim, mas você conseguiu pegar o conceito da perspectiva? Deu para pegar um pouco sim, professor. Porque, gente, uma coisa é o que eu estou falando agora, isso é conceito. Desenvolver mesmo é prática, é fazendo. Tá? Senhores, o que nós iríamos fazer hoje se fôssemos fazer uma aula no AutoCAD? Iríamos representar ângulos em perspectiva. Tá? Porque na nossa última aula eu ensinei vocês a fazer a parte mais difícil, que era o quê? A parte de raios em perspectiva. Hoje nós faríamos a parte de ângulo, que não tem nada demais também. Por quê? Porque todo ângulo, ele parte de uma dimensão. Se ele parte de uma dimensão, tá? Pensa essa peça aqui. Se eu fizer esta linha aqui, ó, na medida exata que ela tem que ser, ela está em perspectiva. Coloquei essa outra linha na medida exata que ela tem que ser. Quando eu juntar as duas, automaticamente eu fiz o ângulo, indiferente a qual ângulo ele seja, na minha peça em perspectiva. O restante é o quê? A mesma coisa de reprodução em linhas. Quando eu tiver que colocar daqui para cá, eu vou copiar essa linha para cá. Copiar essa linha para cá. Ok, senhores? Ok, professor. Tá? Mais uma vez, a sequência aqui embaixo de como fazer. Parto da onde? Do meu Y. Partir do Y, o restante é o quê? Cópias de linha a qual eu vou fazer.
Tá? Positivo e operante. Gente, essa parte é o que nós fizemos na nossa... Então, acho que eu não vou nem me estender muito do que está aqui. É o seguinte. Gente, como traçar um círculo de perspectiva, tá? Este pentagrama aqui, o pentagrama do Leonardo da Vinci, tá? É realmente o cara que faz toda a diferença. Se você estiver trabalhando num ponto onde você está vendo o lado maior do raio, tá? Quando você pegar o vértice aqui, você faz ele. Então, você faz muito fácil. Foi o que aconteceu na última aula lá, que muita gente, inclusive, ficou aprendendo. Tá? Só que quando você tiver que representar este lado, a coisa fica difícil. Por quê? Porque o centro desse raio aqui, sabe, ele está no da metade. Pessoal, pode montar um microfone aí, por favor. Tá dando para escutar o professor. Microfone ligado. Eita porra. Procurando aí, professor. Giovanni. Vamos ajudar aí, né, gente? Pronto, senhores, ativei o mudo de todo mundo aqui. Eu não sei quem era, então eu fui no geral. Me perdoem quem estava falando. Quem tem alguma dúvida, por favor, abre o microfone agora e fala com a gente. Mas assim, só para... Começou a aparecer uns ruídos aí estranhos, vamos chamar assim. Repete, por favor, aí. Eu não entendi sua pergunta, por favor. Pode repetir, por favor, o diagrama? Ah, tá. O diagrama não, pentagrama, né? Pentagrama. Isso aqui, na verdade, senhores, essa técnica aqui eu apanhei muito para chegar nela e descobrir. Na verdade, nós estamos trabalhando com uma técnica aqui, que é uma técnica de bissetriz e mediatriz. O que é bissetriz e mediatriz? São sistemas a qual nós dividimos uma figura geométrica em partes iguais, utilizando como referência a própria figura geométrica. Então, por exemplo, para fazer um raio, para fazer essa elipse aqui, ó, que é um furo em perspectiva, eu faço como? Eu vou fazer um quadrado, tá? Obviamente com o ângulo que eu estou fazendo na minha perspectiva, indiferente a qualquer que seja este ângulo, tá? Aí eu vou fazer o quê? Traçar o centro do quadrado é muito fácil. Eu vou traçar o centro dele unindo os vértices e vou traçar o centro unindo os centros. Tá? Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma união do centro ao vértice, do centro ao vértice, na direção do ângulo que eu estiver trabalhando. Tá? Ou seja, eu vou trabalhar, se eu estiver trabalhando aqui, ó, eu vou usar esta perpendicular como referência. Se o meu interesse é na outra direção, é neste sentido, eu vou usar esta perpendicular, como referência. Certo, senhores? Quando eu usar esta perpendicular aqui como referência, ou seja, vai ser assim, ou... vai ser assim, desse vértice até aqui, porque esse vértice aqui está montado dessa forma. Ok? Este raio que eu tenho aqui, o centro dele é exatamente esse vértice aqui. Então, eu toco nesse vértice, faço esta concordância. Toco nesse vértice e faço esta concordância. Só que este raio menor aqui, na verdade, o centro dele é exatamente este ponto de cruzamento que eu tenho aqui e aqui. Então, é aqui que eu vou colocar o meu compasso, ou a minha ferramenta raio, né, se eu estiver usando o AutoCAD, e vou levar ele até a concordância aqui. Então, é este o ponto do centro que eu tenho para poder desenvolver uma elipse, seja ela qual for. Tranquilo, gente? Por isso que eu chamo isso aqui de pentagrama. Quando você olha assim, parece aquele pentagrama do Leonardo da Vinci. Ok, senhores? Gente, dando sequência aqui, só para a gente ver como fazer isso aqui. Então, eu tenho um monte de peças a qual eu tenho que fazer desenhos curvilíneos ou circulares. Como é que eu vou fazer isso? Uma sequência que eu tenho aqui. O sistema triplanar, se eu tiver que fazer. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer um quadrado, mas entenda que isso aqui não é um quadrado, né? Isso aqui é um losango, porque os ângulos aqui são diferentes. Vou traçar o centro. Tracei os dois centros aqui. Problema resolvido. Tá? Se for uma figura desta forma, tranquilinho, o problema está resolvido. Só que, muitas vezes, a coisa complica quando eu tiver que fazer o raio menor. Para que eu não tenha erro em como desenvolver o meu raio menor, eu mostrei aqui, deixei aqui o pentagrama para vocês. Por quê? Porque quando você fizer esse traçado aqui, ele vai ficar perfeito. Tá? A sua elipse aqui vai ter
4 pontos de concordância, ela vai ficar uma figura geométrica única. Ok, senhores? Professor, a elipse no ponto menor lá. Estou aqui, pode falar. Não é no centro, é à frente do centro aí, né? A elipse, o centro deste raio menor da elipse é esse aqui. Ó. Não, entendeu? Não, é isso aí. Achar esse ponto é que é o difícil. Desta forma você acha. Senhores, se eu tiver eu que... particularmente, professor, eu sempre trabalhei bastante com software de AutoCAD, mas essa perspectiva aí eu nunca tinha visto. Até por isso, na última aula, eu sofri bastante para poder fazer esse raio aí. Tá, gente, mas aí que tá. É aquilo que eu falei para vocês. Essa técnica aqui, eu desenvolvi ela a partir de técnicas de bissetriz. Claro que, quando você começa a olhar, foi por isso que eu falei do pentagrama do Leonardo da Vinci. Quando você começa a olhar o pentagrama do Leonardo da Vinci, é exatamente o mesmo princípio que está aqui, que é o que ele usou lá. Então, na verdade, eu fiz meio que absorvi o conhecimento já de, talvez, do mais fantástico inventor que já teve na história, e trouxe para aquilo que é o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida. Então, eu meio que queria uma receita de bolo, tá? Assim, todo mundo sabe fazer um bolo, mas eu queria uma receitinha onde vai facilitar a vida de todo mundo, que é o nosso pentagrama aqui, que é o pentagrama do professor Vanderlei. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, tá bom. Senhores, dando sequência, se eu tiver que fazer um cone, a mesma coisa. Tá? Vou fazer o meu pentagrama, vou fazer o meu círculo aqui, vou traçar uma linha perpendicular no centro, vou unir. Quando eu unir os pontos máximos, eu já tenho o meu cone aí. Se eu tiver que fazer um cilindro, nenhum problema. Vou fazer um retângulo, fazer a mesma situação em cima e embaixo, eu já tenho o meu cilindro desenhado. Né? Mais uma vez, aqui é só um exemplo passo a passo de como está fazendo a coisa. Senhores, como é que eu faço a coisa? Por onde eu começo? Mais uma vez, monto um Y com os 3 eixos que eu tenho que trabalhar, monto os quadrados, que obviamente ele é um quadrado porque as 4 dimensões são iguais, mas os ângulos são de acordo com o ângulo de perspectiva que você está trabalhando. Se for isométrica, 120 graus. Vou fazer o traçado no centro, como a gente já viu, tá? O nosso pentagrama lá, e a partir daí eu vou remover as linhas excessivas e eu já tenho a minha peça. É assim que eu faço para tudo. Senhores, tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então, gente, chegamos agora no que teoricamente seria a parte final da nossa revisão completaça de aula, que é a parte de cotagem. Gente, cotagem é a indicação das medidas de uma peça de desenho. Ou seja, a cotagem propriamente dita é a informação, tá, dimensional a respeito daquilo que nós temos que ter na peça. Okay? E para que uma cotagem seja feita, nós temos basicamente 3 coisas fundamentais, que é a linha de cota, linha de chamada, linha de extensão ou linha auxiliar. Linhas auxiliares, vocês vão encontrar esses 3 nomes, tá? E o valor propriamente dito da cota, que é o quê? Que é um numeral que nós vamos colocar aqui, seja ele qual for. Tá? Então vamos lá. Linha de cota é o quê? É uma linha contínua estreita, diferente da minha linha de contorno, porque a minha linha de contorno é uma linha contínua grossa, tá? Com 2 setas na ponta. Ok? Isto é o que a gente chama de linha de cota. Linha de chamada, linha de extensão, linha auxiliar. Esta linhazinha que nós puxamos aqui do lado da peça, tá? E para usar como limite para a nossa cota. Tá? E em terceiro caso é o valor da cota, que é um número propriamente dito, como vocês veem aqui. Senhores, algumas coisas que assim a gente não deve deixar de prestar atenção nunca, tá? Eu vou chamar a atenção disso mais na frente, tá? Mas está aqui, ó. Se vocês prestarem atenção aqui, você vai ver que as linhas de chamada, elas não tocam a peça. E elas não devem tocar a peça. Se tocar a peça é errado. Isso é o que a gente chama de erro técnico. Tá? A linha de chamada nunca deverá tocar a peça. Ela está na mesma dimensão, mas nunca toca a peça. Ok? Gente, linha de cota. O que é uma... Oi? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bom.
Gente, a linha de cota. O que é uma linha de cota? Como eu disse para vocês, é uma linha contínua estreita, tá? Onde eu coloco uma seta em cada ponta. Obviamente, essa seta aqui tem várias dimensões de acordo com a escala de desenho que a gente está trabalhando. Foi por isso que eu não entrei nos detalhes dimensionais. Mas, normalmente, ela tem entre 3 e 5 milímetros de comprimento, em média, na ordem de 3 milímetros de espessura. Tá? A linha auxiliar é uma linha contínua estreita que limita as linhas de cota, ou seja, se você for olhar em linhas propriamente ditas, tanto a linha de cota quanto a linha de chamada ou linha auxiliar é a mesma linha. Qual é a diferença entre elas? A cota tem uma seta na ponta e a linha de chamada ou linha auxiliar não tem. É a mesma linha, a mesma espessura, o que diferencia uma da outra são as setas de finalização. Okay? Gente, a cota em si é um número. Tá? Só nessa aí para mim ver, só para uma frente que eu. Oi? Não entendi, repete, por favor. Não sei se a minha internet tá ruim, cortou muito nesse final que você falou aí. Voltando lá. Senhores, linha de cota e linha de auxiliar, na verdade, é a mesma linha. A diferença entre elas é o quê? A linha de cota, ela é limitada por 2 setas. E a linha de auxiliar, ou linha de chamada, ela não tem nenhuma seta nas pontas. Mas ao pé da letra é a mesma linha estreita, é a mesma linha contínua estreita. Ou seja, é a mesma linha. Qual é a diferença de uma para outra? A cota tem as setas de indicação e as linhas auxiliares não. Essa é a diferença entre elas. Obrigado. Ok. Gente, a cota, a informação da cota propriamente dita é um número. Tá? Então, assim, é a parte numeral. Aqui não há muito o que dizer. Tá? Então, por exemplo, eu fiz as linhas de chamada aqui, ó, as linhas. Né? Fiz aqui as minhas linhas de cota e estou colocando o dimensionamento. Tá? Nesses casos, eu tenho o quê? Comprimento, largura e altura. Então, meu comprimento, o lado maior da peça, 50, a minha largura, 25, aqui embaixo, e a minha altura, ou espessura, dependendo do caso, 15 milímetros aqui. Tá? Isso quando eu estou fazendo uma cota numa perspectiva. Pegando esta mesma informação e trazendo para um sistema de rebatimento, ou um sistema de 3 vistas, tá? 50, 15, 25. Ou seja, linhas de chamada nos extremos, linha de cota ligando uma a outra, e entre elas a minha informação, que é a minha dimensão. Tá? Senhores. Professor, oi. As cotas, ela tem posições? Calma que a gente já vai chegar lá. Sim, temos posições e é exatamente o que a gente vai falar agora. Senhores, os cuidados que a gente tem que tomar com uma cotagem. Tá? Primeira coisa, a seta sempre tem que tocar na minha linha de chamada, ou seja, é para mostrar o meu limite. A linha de chamada, na verdade, ele serve para indicar até onde eu vou ir na peça, porém, nunca a linha de extensão toca a linha de contorno. Tá? É aquilo que eu falei para vocês, não deve tocar nunca. A seta tem que tocar a linha de chamada, mas a linha de chamada nunca toca a peça. Tá? Segunda informação, que nem o Naldo acabou de perguntar. A cota tem posição? Tem. A cota sempre tem que estar acima da linha e nunca deve tocar a linha. A cota sempre tem que estar acima da linha e nunca toca a linha. Tá? Cotas à esquerda da linha de cota, escrito sempre de baixo para cima. A posição de leitura que você tiver aqui, ó, você vai ver que pela posição de leitura, a cota está acima da linha. Pela posição de leitura, a cota está acima da linha. Tá? Gente, uma outra informação que tem aqui. A linha de extensão ultrapassa a seta em mais ou menos 2 milímetros. Obviamente, isso é para desenhos pequenos. Desenhos maiores, isso chega até uma medida maior. Mas, de uma maneira geral, isso aqui nunca ultrapassa 5 milímetros. Okay? 5 milímetros já é o máximo que eu vi para esse tipo de coisa. Normalmente, entre 2 e 3 milímetros é o que a gente deixa aqui. Tranquilo, gente? Até aí? Beleza. A informação que o Naldo perguntou agora, está aqui, ó. Senhores, cotagem.
obrigatoriamente em cima da linha. Ou seja, não importa onde você vai estar lendo. Aonde você lê, ele tem que estar em cima da linha. Ok? Tome muito cuidado com o que você tem que analisar. Por quê? Porque ele sempre tem que estar em cima da linha. Por exemplo, aqui, ó, este 20 aqui, ó, se ele tivesse aqui, ele estaria em cima da linha da mesma forma. Tá? Aqui, ó, eu peguei a linha 0 aqui. Se eu estivesse escrevendo de cima para baixo, ele estaria desse lado. Tá? Como eu estou escrevendo de baixo para cima, ele vai estar desse lado de cá. Então, sempre, sempre, sempre acima da linha. Ok, senhores? Isso é coisa fundamental. Tranquilo. Gente, sequência de cotagem. Tá? De uma maneira geral, a sequência de cotagem é sempre do maior para o menor. Como é que funciona isso? Não só a sequência de cotagem, como a sequência de construção de uma peça. É sempre do maior para o menor. Ou seja, coto primeiro as medidas maiores, num segundo passo vou para as medidas intermediárias, num terceiro passo vou para as medidas menores, num quarto passo vou para as medidas ainda menores, fazendo o complemento. Ou seja, eu sempre vou partir a minha cotagem de fora para dentro, e nunca o contrário. Tá? Senhores, coisas que a gente tem que fazer e coisas que a gente não deve fazer. Tá? Primeira coisa que a gente não deve fazer. Vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu até ampliar um pouquinho esse desenho. Está vendo aqui que essa linha aqui está cruzada? Senhores, todos conseguem ver que a linha aqui está cruzada? Sim, professor. Sim. Gente, você nunca cruza linhas em cota. Isso é um erro terrível. Não se faz isso de forma nenhuma. Ok? Você nunca cruza linhas de cota. Tá? Segundo erro, tá, que nós temos aqui. Aqui em cima, todo mundo está vendo aqui, passando o mouse aqui na primeira figura esquerda acima? Sim. Você nunca coloca informações de cota dentro da peça. Vanderlei. Oi. Depois eu vou te mandar uma foto no seu WhatsApp aí, só para você ver, você vai entender a peça aqui. Eu só estava fazendo um treino mesmo aqui para ver se é correto ou não, a cotagem. Tá legal. Tá bom. Essa questão aí de dentro da peça mesmo. Certo. Senhores, vocês estão vendo aqui essa terceira peça aqui, ó, aqui acima à direita? Uhum. Parece que está tudo certo, não parece? No caso, é a cota de 90 graus lá, professor? Gente, eu nunca, isso é proibitivo, eu nunca vou cotar uma linha tracejada. Eu nunca vou cotar o que eu não vejo. Quando você olha o desenho assim, parece que está tudo certo, mas tecnicamente falando, isso aqui é uma facada na norma de desenho. Tá? Isto não se faz. Isso é um erro absurdo que nenhum bom projetista, nenhum bom desenhista jamais deve cometer. Tá? Este tipo de erro e este tipo de erro são coisas assim, é aquilo que a gente chama de erro primário. Você nunca deve fazer. É que nem aqui, ó, olhando nessa peça aqui com vários furos aqui no meio. Esta informação aqui dentro está completamente errada de acordo com a norma. Ou seja, estes desenhos aqui, logicamente eu deixo eles aqui para mostrar para vocês como a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Posso cotar dessa forma aqui de diâmetro, aqui embaixo, ó, onde eu estou passando mal? Posso, está certinho. Posso cotar nesse caso aqui, ó? Aqui depende, senhores. Depende pelo seguinte. Se isso aqui for um furo, tecnicamente falando, esta informação não está dentro da peça. Então poderia. Mas o adequado é sempre cotar desta forma. Ou, você pode até cotar como raio, exatamente como está cotado aqui, ó, tá? Aqui acima à esquerda. Mas tomem extremo cuidado para não cometer esse tipo de erro. Tá? Este tipo de situação como está aqui, ó, em algumas situações são aceitáveis, porque a linha foi interrompida. Mas para um desenho rigoroso, isso aqui jamais deve ser feito. Tá? Esses 25 graus, na verdade, ele poderia ter puxado aqui
puxado aqui e ter cotado desse lado. Ele colocaria as duas informações e elas não se cruzariam. Tecnicamente falando, isso aqui é um erro. Todos conseguiram entender os erros aí, senhores? O professor, ali no caso dessa cotagem ali, que o senhor colocou, onde tem vários furos aí. Sim, aqui. Aí no caso aí, eu tinha que jogar essa cotagem para fora ou desenhar, fazer uma perspectiva do furo? Não, do jeito que está aqui, ó. Se ele pega essa linha, puxa ela aqui para fora do desenho e coloca a informação aqui, tá perfeito. Mas eu não posso passar a linha de cotagem, aí, né? Não, você vai, ó, tá vendo aqui, ó, tô fazendo aqui com o mouse. Você puxaria ele, por exemplo, até aqui e faria aqui, deixaria ele aqui embaixo uma da outra. Entendeu? Okay? Senhores, alguma dúvida até aqui ou todos conseguiram entender em linhas gerais o que nós passamos? Tudo bem, professor. Tudo? Entender bem, professor. Senhores, se todos entenderam, basicamente nós finalizamos uma revisão completa de tudo que a gente passou para vocês até agora de desenho. Agora, literalmente, seria só produzir desenhos mesmo. Certo? Então, posso garantir, sem sombra de dúvidas, que todos vocês estão 100% aptos a fazerem o trabalho que eu deixei lá. Obviamente, este material que eu estou passando para vocês aqui está lá no AVA, é só pegar, se é que ainda não pegou, né? Porque já era para ter pegado. Tá? E assim, você tem tudo na mão para você fazer o seu questionário aí, né? Não dá nem para chamar aquilo de prova, mas é um questionário. E assim, ao pé da letra, você já está apto para a prova que nós faremos na semana que vem. Senhores, alguma dúvida? Gente, só em relação à data da prova, é dia 20 mesmo? Na quarta-feira. Beleza. Quarta-feira, prova às 7 horas da noite. E às 7 horas da noite na quarta-feira. Prova. Tá? Eu subo a prova para vocês e ela vai ficar aberta até quinta-feira às 7 horas da noite. Ela vai ficar 24 horas aberta para vocês fazerem. Do dia 22 ao dia 23. Isso, de quarta a quinta, né? Ô, professor. Oi. Depois eu vou mandar pro senhor no WhatsApp do senhor aí, em relação a uma questão daquele questionário que o senhor postou no AVA lá. Deixa eu tirar uma... Beleza? Sem problema, é só mandar lá que a gente já vê do que se trata. Vou mandar pro senhor aí. Tá, legal. Gente, temos mais alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Todos entenderam claramente assim, os erros de cotagem que nós colocamos aqui? Tá? E, obviamente, os erros e acertos, né, gente? Porque, por exemplo, olha essa indicação aqui no meio. Raio esférico de 16. Isso está certo ou está errado? Errado. Ele não tinha que dar o sinal aí do raio? Eu acho que tá certo, hein? Senhores, opa, o bate-papo aí. Professor, não entendi aí não, professor. Gente, o bate-papo aí estava difícil. Senhores, está corretíssimo essa cotagem. Por quê? Ele indicou o ponto, jogou para fora e passou todas as informações que ele precisava passar. Qual a informação que eu preciso saber desse raio aqui? Que isto aqui é um raio, que ele é esférico, que é a medida que ele tem. Então, do jeito que está aqui, está corretíssimo. Assim como, olha, o 5 aqui por 6. Tá? O que ele cometeu de erro aqui foi deixar esta cota dentro do desenho. Mas assim, eu dizer que são 5 vezes o diâmetro de 6, 1, 2, 3, 4, 5, está perfeitíssimo o que ele fez. O problema é aonde ele deixou. A informação está correta e colocada de forma correta, porém no lugar errado. Ele só tinha que ter colocado do lado de fora do desenho. Aqui, gente. Então, quando ele coloca aí 5 vezes o diâmetro de 6, a peça está com 5 furos, mesmo ele pode colocar 10? Não, é 5 de cabeça e 6 de milímetros, o parafuso. Não, neste caso aqui são 5 furos de 6. 5 furos de 6 milímetros. Isso. Tá? A única coisa que você não pode fazer é cotar em cima de uma peça. Agora, dentro de um furo, pode cotar, né, professor, dentro do furo?
É aí que tá, senhores. Dentro do furo, o furo teoricamente não é peça. Ali não tem material. Então, teoricamente, você poderia cotar dentro, como é o caso do 21 aqui, ó. Tá? Sim. Só que, de uma maneira geral, aí eu fico na situação. Quando eu olho para esse 21 aqui, eu estou olhando para um furo ou estou olhando para o topo de um cilindro? Entendeu? Se você olhasse para o topo de um cilindro, teria o símbolo de diâmetro, né? Não necessariamente. O topo de um cilindro é redondo. Quando você olha ele de cima. Sim. Você não sabe o comprimento dele. Mas olhando de cima, ele é redondo. Esse 5/6 não seria um parafuso? Não, seria 5 vezes o diâmetro de 6. Deixa eu tentar ampliar aqui, ó. Vendo aqui, ó. Símbolo diâmetro. 5 vezes diâmetro de 6. Ó, tá. Senão estaria M5, né? Isso. Se fosse rosca, seria M5. E aqui, senhores, aonde ele cometeu o erro aqui? A cotagem está correta. Só que ele cotou no lugar errado. Você não pode cotar uma linha tracejada. O que ele tinha que fazer aqui, ó? Ele tinha que pegar aquela linha sinuosa, abrir aqui, fazer um corte em seção nesta área aqui e deixar isso aqui como linhas contínuas. Estaria perfeito. O qual foi o erro aí? Cotar numa linha tracejada. Isto, como eu disse para vocês, é um erro mortal em desenho técnico. Perfeito, ou tendo outra vista, poderia ter cotado de outra vista, né, Vanderlei? Exatamente, mas desde que você só cota em arestas, você nunca cota condições invisíveis. Todas as cotas que você colocar, ela tem que estar numa aresta. Tranquilo, gente? Beleza. Então tá bom. Temos mais alguma dúvida? Senhores, temos mais alguma dúvida? No meu caso, não. Mim não. Bom, gente, Comigo não. então, assim, se ninguém mais tem dúvida, eu penso que eu fiz a revisão completa de tudo que a gente precisaria fazer para a parte de desenho. Tá? Então, assim, se não temos mais dúvidas, estamos encerrando a nossa aula. Se temos dúvidas, obviamente, vamos esclarecer todas elas. Agora é com vocês. Beleza, professor. Tá? Já era então, pessoal. Tranquilo, professor. Você vai postar essa revisão lá depois, né, professor? Sim, vou postar ela lá também. Eu só não sei aonde eu vou colocar, mas provavelmente eu devo colocar ela como pós-aula 3 ou alguma coisa assim. Beleza, professor. Eu mandei a dúvida aí pro senhor do questionário lá no WhatsApp do senhor aí. Tá legal, daqui a pouco eu dou uma olhada, Samuel. Deixa eu finalizar tudo aqui e depois eu vejo com isso com calma para te responder. Beleza. Beleza, Vanderlei, boa noite. Se não temos mais dúvida, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, evita sair de casa de forma desnecessária e não se esqueça de usar máscara, ou focinheira, como preferir chamar. Beleza, professor. Falou. Beleza, falou, professor. Falou, Beleza. pessoal, um abraço. Valeu, boa noite aí, boa noite pra vocês. Valeu, professor. Ótima noite aí. Falou, rapaziada. Falou, um abraço.